Capítulo 241 Eu vou passar por ela. Enquanto a multidão estava em pânico na presença de uma enorme serpente de 9 cabeças no gramado, Lilian Ackerman e Roel Ascart se olharam, seus olhares carregando uma intenção fria. Não confie nos Ackermans. Roel se lembrou de repente da mensagem que tinha visto no corpo do antigo Treandicide na floresta Caron. O aviso deixado por seu ancestral o tornou particularmente cauteloso com os Ackermans, exceto Paul Ackerman, de quem ele tinha uma boa compreensão graças ao jogo. Era do conhecimento geral que o primeiro príncipe Lucius Ackerman e o segundo príncipe Aubrey Ackerman eram incompetentes e improváveis de conseguir algo significativo, o que significava que Lilian Ackerman era a maior ameaça de todas. Apesar de ser a primeira vez que se encontram, Roel podia sentir claramente a hostilidade fria vindo de seus olhos roxos. O fato de que ele estava sofrendo uma pressão dela era mais que suficiente para verificar que ele não estava apenas pensando demais. Roel não ficou muito surpreso com a inimizade dela, já que ela era o único alvo de captura feminino que ele não havia encontrado antes disso, o que provavelmente significaria que o relacionamento deles seria o estado padrão como era no jogo. Dito isto, ele não tinha intenção de ganhar sua boa vontade. Depois de ter trazido Alicia, Nora e Charlotte para o seu lado, ele não achava que Lilian sozinha pudesse representar uma ameaça para ele, afinal. Além disso, ele acreditava que seria inútil tentar conquistar a boa vontade de Lilian, já que não tinha condições para isso. Na verdade, apesar do exterior frio de Lilian Ackerman, ela era um brocon escondido. Só que ninguém, incluindo ela, sabia disso, já que ela nunca teve um irmão mais novo antes. Até agora, isso é. Em olhos do cronista, a primeira impressão de Lilian sobre Paul não foi particularmente boa, mas com o passar do tempo, sua natureza brocon seria gradualmente despertada. Ela começaria a mostrar mais cuidado e preocupação com Paul, permitindo que este subisse na hierarquia sem problemas. Roel havia tentado analisar o assunto, e sua conclusão foi que poderia ter sido um efeito rebote da extrema falta de parentesco que Lilian sofria desde jovem. No fundo, ela nutria um desejo inacreditavelmente forte por laços familiares, e Paul era seu irmão mais novo de nome, independentemente de ser um puro sangue ou não. Fora isso, todo o resto era de importância secundária. Dado que Roel não era membro de sua família, seria quase impossível para ele ganhar sua confiança. Contanto que ele não pudesse quebrar as barreiras que cercavam seu coração, não havia nada que ele pudesse fazer para ganhar sua boa vontade. A falta dessa chave vital deixou Roel sem escolha a não ser desistir da ideia de construir um relacionamento amigável com Lilian. Por alguma estranha razão, esta última também tinha os mesmos pensamentos em mente ao se lembrar da carta que recebera de seu pai. Não se aproxime do Ascartes. Esta era uma ordem vinda do próprio imperador, então Lilian, como princesa do império, foi obrigada a obedecê-la. No entanto, por não se aproxime apóstrofo, ela não achava que seu pai estivesse se referindo à proximidade física. Obviamente, se houvesse alguém no mundo que pudesse causar problemas apenas por se aproximar de Lilian, o Império Austine não teria enviado uma mera carta para avisá-la. O significado de seu pai deveria estar se referindo à intimidade emocional, ou seja, ela não deveria fazer amizade com ninguém da casa Ascart. Embora ela não pudesse entender a lógica por trás desse comando inexplicável, ela pretendia fazer o que lhe foi dito e evitar qualquer contato com os membros da casa Ascart. No entanto, ela nunca poderia imaginar que Roel realmente apareceria ao lado de Paul. O que ele está tramando? Este foi o primeiro pensamento que surgiu na mente de Lilian quando ela viu os dois juntos pela primeira vez. Um era o filho ilegítimo do imperador de Austine, trazido de volta há apenas meio ano, enquanto o outro era o sucessor estimado de uma casa marquês da teocracia de São Mesite. Pertenciam a dois mundos diferentes, fosse sua origem ou o ambiente em que cresceram. Lilian não achava que eles tivessem uma linguagem comum entre eles, muito menos se tornaram amigos em menos de uma hora desde que chegaram à academia. O próprio fato de alguém da teocracia estar se aproximando de um filho ilegítimo do imperador de Austine era um grande motivo de preocupação. Independentemente de Roel estar mirando em Paul ou pretendendo se aproximar dela através de Paul, seria seguro dizer que ele não tinha boas intenções em mente. Tendo pensado nas coisas até este ponto, os olhos de Lilian ficaram ainda mais gelados. Após uma troca momentânea de olhares, Roel voltou sua atenção para a serpente de 9 cabeças que ele havia convocado e deu sua ordem. Cospe-os fora. As cabeças da serpente de 9 cabeças começaram a se mexer um pouco antes de cuspir dois humanos cobertos de fluido viscoso. Escusado será dizer que eles não eram outros senão Kron Elite. Suas roupas estavam esfarrapadas e eles jaziam inconscientes no gramado. Seu estado atual parecia um pouco nojento com o fluido pegajoso cobrindo seus corpos. Apesar de seu estado desleixado, não havia ferimentos visíveis em seus corpos. Depois que a serpente de 9 cabeças cuspiu os dois, começou a se retrair de volta para o cajado antigo sob seu controle. Foi também nesse momento que os membros da divisão de execução chegaram ao local. Alguns deles cercaram Roel cautelosamente, enquanto os outros rapidamente correram para verificar as condições de Kron Elite. Eles apenas desmaiaram. Não parece haver nada de errado com eles. É assim mesmo, leve-os embora. Os executores deram um suspiro de alívio depois de confirmar que os dois alunos estavam seguros, e a forte tensão na atmosfera aliviou um pouco. Enquanto isso, depois de retrair a serpente de 9 cabeças, Roel voltou a olhar para a torre mais uma vez e, desta vez, a inimizade dos olhos roxos parecia ter diminuído um pouco.
Roel não tomou a iniciativa de liberar Cromwell pela bondade de seu coração. Este foi um gesto de sua parte para informar a Lilian que ele não tinha hostilidade aqui, pois os executores que mantinham a ordem na área pertenciam à facção purple-rose de Lilian, evidenciada pela insígnia purple-rose bordada na área do peito de suas roupas. O alto nível de autonomia dos alunos fez com que eles também fossem responsáveis por algumas das principais funções da academia. Tradicionalmente, quem carregava a importante responsabilidade de manter a segurança interna era o portador do anel de mais alto escalão, que não era outro senão Lilian no momento. Para colocar de outra forma, toda a academia era seu território, e qualquer um que ousasse mexer em seu território estaria olhando para ela. A menos que Roel pretendesse confrontá-la, ele teria que dar um passo atrás aqui e desarmar o conflito. Depois que os executores determinaram que tanto Kron quanto Lit estavam sãos e salvos, a pressão exercida por Lilian sobre Roel diminuiu significativamente, e ela desviou os olhos dele para o cajado antigo que ele estava segurando. Isso é uma ferramenta mágica da Era Antiga, recordando a leve ameaça que ela sentiu do antigo cajado mais cedo. Seus olhos roxos se estreitaram um pouco. Não era fácil para uma mera ferramenta mágica ser capaz de incorrer em sua cautela. Parece que a Casa Ascart acumulou um pouco de artefatos formidáveis ao longo de seus 1000 anos de linhagem, mas o que há de tão especial nela que levou o Imperador Lucas a emitir tal ordem? Lord Lilian, como devemos lidar com aquele calouro? Um executor subordinado perguntou respeitosamente. Lilian contemplou por um breve momento antes de balançar a cabeça levemente. Mesmo que este incidente tenha causado uma grande comoção, a causa disso foi Cromwell desrespeitando as regras da academia ao entrar no campo de grama para oprimir um calouro. Além disso, eles também foram os primeiros a dar o primeiro passo. Eles provavelmente estavam confiantes em sua força como transcendentes do nível de origem 4 e não esperavam encontrar um oponente tão difícil. Ao longo da luta, Roel nunca lançou nenhum feitiço, e a convocação da serpente de 9 cabeças poderia ser justificada como um mecanismo de proteção da ferramenta mágica. Ele poderia facilmente se tornar uma vítima da opressão dos alunos do último ano, e tudo o que aconteceu depois foi apenas autodefesa. Também não havia nada para culpá-lo em relação à resolução do problema. Ele voluntariamente libertou os agressores e cooperou com os executores depois. Era impossível atribuir qualquer coisa a ele. Ficou claro que Roel já havia pensado nas coisas desde o momento em que decidiu agir. Em termos de força e inteligência, ele estava muito à frente de qualquer um de seus pares. Até Lilian tinha uma boa avaliação de como ele havia lidado com tudo. Que astuto ele é. Mas isso não importa. Em primeiro lugar, foi o fracasso da divisão de execução que Cromwell e Lit conseguiram se infiltrar no gramado. Além disso, o Imperador Lucas também emitiu uma ordem para ela cuidar de Paul Ackerman. Lilian olhou para o estupefato Paul enquanto se decidia a usar este assunto para enviar uma severa advertência aos lacaios de seus 2 irmãos mais velhos na academia. Roel Ascart. Parece que haverá algumas surpresas para a cerimônia de entrada deste ano. Lilian estreitou os olhos enquanto dava uma última olhada em Roel antes de finalmente ir embora. Demorou um pouco depois da partida de Lilian para que o coração acelerado de Roel finalmente se acalmasse. Ele levantou o braço para enxugar o suor frio que escorria pelas laterais de suas bochechas. Essa mulher é realmente assustadora. Ele foi capaz de acalmar rapidamente sua respiração, mas seu rosto ainda permanecia sombrio. Ele realmente planejava ficar parado e cooperar com a divisão de execução, mas acabou que não havia necessidade de ele tomar essa decisão consciente. Ele não poderia se mover, mesmo que quisesse. A pressão exercida sobre ele por Lilian Ackerman era simplesmente pesada demais. O que Kron fez parecia não ser mais do que uma brincadeira de criança em comparação. Por um momento, Roel pensou seriamente se deveria chamar Grandar ou não. Um prodígio no nível de Lilian sofreria uma mudança qualitativa ao atingir o nível de origem 3, crescendo a uma taxa muito superior à de seus pares. Na verdade, Roel calculou que mesmo o mestre de marionetes do nível 2 de origem que ele havia derrotado no estado da testemunha não seria páreo para ela. Roel, não, irmão mais velho Roel, obrigada. Uma voz vindo ao seu lado trouxe a atenção de Roel de volta à realidade. Ele virou a cabeça, apenas para ver Paul se curvando para ele com um rosto cheio de gratidão sincera. Roel respondeu com um sorriso animado, uma resposta natural considerando a luz verde brilhante que brilhava na cabeça da outra parte. Pontos de afeição mais 2000, pontos de afeição mais 50, pontos de afeição mais 30, pontos de afeição mais 100, pontos de afeição mais 80. De fato, há muito mais benefícios em ser uma boa pessoa do que um vilão. Roel sorriu para si mesmo enquanto observava o fluxo de números no sistema. Capítulo 242 A recompensa do anjo. Olhando para as notificações que apareciam rapidamente no sistema, Roel deu uma olhada ao seu redor e viu que algumas pessoas na multidão também ficaram verdes. Claro, a maior soma ainda era de Paul, mas ainda havia pequenos pedaços de pontos de afeição vindos de todos os lados também. Parecia que havia muitas pessoas justas no mundo, afinal, com esses pensamentos em mente, o humor de Roel melhorou um pouco. Ele se virou para Paul com um sorriso e disse: Não é nada demais. Eu simplesmente não suporto quando outros desfilam sua força para oprimir os mais fracos do que eles. Irmão mais velho Roel, eu deveria ser mais jovem do que você. No entanto, disse Roel enquanto estendia a mão e ajudava Paul a ficar de pé. Paul levantou a cabeça para olhar para Roel com os olhos cheios de gratidão, mas ele imediatamente se encolheu quando viu a visão
atrás de Roel. Ao mesmo tempo, uma voz familiar soou. Na verdade, eu não suporto essas coisas também. É só que você fez uma comoção muito grande aqui. Um suspiro apaixonado ecoou atrás de Roel. Surpreso com a voz, ele instintivamente virou a cabeça, apenas para ver uma silhueta dourada andando pela multidão separada. Nora Checklid estava lentamente seguindo seu caminho sob o acompanhamento dos nobres da teocracia. Mas ao contrário de seu encontro anterior com Charlotte e nas ruas, ele estava muito mais composto desta vez. Nora estava destinada a fazer uma entrada aqui depois do enorme tumulto que ele causou ao soltar a serpente de 9 cabeças. Tecnicamente falando, Roel era considerado sob sua jurisdição, pois também era um nobre da teocracia. Como Nora estava se matriculando na academia este ano, os Checklids generosamente se ofereceram para subsidiar a taxa de matrícula de todos os jovens nobres da teocracia com idade adequada para que eles pudessem se matricular na academia de Saint Freya também, resultando em uma entrada muito maior de calouros este ano. Em troca, esses nobres eram obrigados a proteger Nora, embora, falando francamente, fosse improvável que ela algum dia precisasse de sua proteção. Como sucessor da casa Ascarte, a posição de Roel na teocracia de São Mesite era bastante alta. Além disso, havia rumores de que Nora estava em boas relações com Roel, o que o tornava de fato o segundo encarregado dos jovens nobres da teocracia também. Então, em certo sentido, pode-se dizer que suas ações representavam seu grupo. As discussões entre a multidão ficaram ainda mais fervorosas com a chegada de Nora. Sua aparência bela e santa chamava a atenção, e sua disposição graciosa e magnânima obrigava à subserviência. Aqueles que não sabiam de sua identidade perguntaram apressadamente aos alunos ao redor quem ela era. Ao mesmo tempo, aqueles alunos que estavam um pouco mais distantes no gramado começaram a caminhar nessa direção, atraídos pelo tumulto anterior causado pela serpente de 9 cabeças. Nora deu uma olhada rápida na multidão e imediatamente viu algumas jovens olhando para Roel com olhos apaixonados. O ato de justiça de Roel chamou a atenção de muitas pessoas, especialmente algumas das alunas mais empáticas que se opunham fortemente ao bullying. TSK. Eu sabia que isso iria acontecer. Nora bufou em sua mente, mas o sorriso em seu rosto ainda era tão elegante como sempre. Diante dos olhos de todos, ela caminhou direto para Roel, puxou sua gravata intimamente e colocou a outra mão em seu queixo. Nora, uma coisa é você não viajar comigo, mas também não me procurou logo depois de chegar aqui. Isso merece uma punição, não é? A voz um pouco rabugenta, mas adorável, deixou Roel estupefato. Muitos outros ao seu redor, incluindo Paul, sentiram suas mentes parar também. Espere um momento, porque essa reviravolta parece tão familiar. Depois que Paul finalmente se recuperou do poderoso impacto dos encantos de Nora, ele de repente pensou sobre seu encontro com Charlotte mais cedo, e sua expressão ficou um pouco estranha. No entanto, quando ele se virou para olhar para Roel mais uma vez, de repente sentiu que não havia nada de errado com a forma como as coisas estavam. De fato, só uma mulher assim poderia ser digna de alguém tão justo e poderoso quanto o irmão mais velho Roel. Que homem incrível ele é! Paul sentiu mais uma onda de gratidão por Roel enquanto pensava nos incidentes anteriores. Enquanto isso, Nora examinava discretamente a multidão para avaliar a eficácia de sua dissuasão, e parecia ser um sucesso retumbante. Muitas dessas alunas revelaram olhares hesitantes, especialmente depois de saberem da identidade de Nora. Não havia muitas pessoas no mundo que não ousassem competir com a futura imperatriz da teocracia São Mesite por seu homem, se eles pudessem competir com ela em primeiro lugar. Ela era excelente em termos de aparência, talento e posição, de tal forma que era difícil não se sentir inferior em sua presença. Claro, Nora sabia que ela não poderia deter todos tão facilmente. Certamente haveria alguns que não estariam dispostos a desistir e tentar persistir em seus esforços para se aproximar de Roel. Tendo provado quão doce Roel era, ela sabia que não deveria subestimar a tenacidade de seus oponentes. Por enquanto, ela filtraria aqueles que ainda estavam olhando para ela, tinham expressões atordoadas em seus rostos ou estavam corando furiosamente. Não é que eu não quisesse te procurar, mas... Bem, eu conheci um novo amigo. Um novo amigo. Ao ouvir a explicação de Roel, Nora voltou seus olhos cor de safira para o jovem que estava atrás de Roel. De repente, ela se lembrou de como Roel lançou um olhar para ela quando Paul estava sendo perseguido pelos 2 nobres de Austin mais cedo. Diga, você estava apenas fazendo um movimento em meu nome mais cedo. Você pode dizer isso, é assim mesmo? A resposta fez os olhos de Nora se curvarem de prazer quando ela finalmente retraiu a mão. Na verdade, eu não suporto a cultura supremacista no Império Austin, e estou encantado que você tenha feito um movimento em meu nome. No entanto, como eu disse anteriormente, você foi ao mar com aquela serpente de 9 cabeças. Você pode passar isso como um acidente, mas, ao mesmo tempo, inevitavelmente atrairá a atenção dela. As palavras de Nora trouxeram um sorriso impotente ao rosto de Roel. Ela casualmente lançou um olhar para a torre onde Lilian apareceu mais cedo com um olhar solene em seu rosto. Ainda é um pouco cedo para entrar em conflito com ela. No mínimo, até que eu alcance o nível de origem 3, espero que você evite entrar em qualquer confronto direto com ela. Percebi que a subestimei, suspirou Roel em autocensura. Ele percebeu que ficou um pouco complacente depois de todas as situações perigosas pelas quais passou. Ele achava que já deveria ser um dos mais fortes de sua faixa etária, mas o encontro anterior com Lilian fez entender o que significava sempre há uma montanha mais alta lá fora bem como a enorme lacuna que existia entre uma origem nível 4 transcendente e uma origem nível 3 transcendente.
Olhando para o jovem de cabelos pretos abatido, Nora de repente sentiu que deveria encorajá-lo. Depois de um breve momento de contemplação, seus lábios se ergueram quando uma ideia veio à mente. Você não precisa insistir muito nisso. Não importa o que aconteça. É realmente mais apropriado que você faça uma jogada do que eu. Eu acredito que é justo recompensar um subordinado leal que lutou em nome de seu suzerano. Você não concorda? Ah, uma recompensa? Eu realmente não preciso de uma recompensa embora. Só estou fazendo isso para garantir que minhas bandeiras da morte sejam completamente arrancadas. Antes que Roel pudesse perguntar qual era a recompensa, Nora de repente se inclinou, bem diante dos olhos de todos. Um beijo de anjo foi plantado em sua bochecha. Capítulo 243. Lamber. No momento em que Nora deu o beijo na bochecha de Roel, tudo no gramado parou de repente. Era um silêncio completo. Roel percebeu que sua mente estava ficando em branco com a sensação de calor em suas bochechas quando o sangue começou a correr para sua cabeça, fazendo com que seu rosto esquentasse. Ele nunca teria pensado que Nora realmente faria uma coisa dessas diante de tantos olhos. Embora Nora fosse muito aberta com Roel, ela sempre se comportara com equilíbrio em público. Nos 5 anos desde que se conheceram, Nora nunca havia feito qualquer movimento excessivamente íntimo em público que convidasse a especulações selvagens antes. Afinal, ela era sucessora de uma nação poderosa. Não seria sábio para alguém de sua posição revelar seu próprio interesse romântico, pois seus inimigos poderiam usá-lo como uma arma contra ela. No entanto, neste mesmo dia, talvez devido à ameaça que ela sentia do ambiente, seu nível de agressão estava em um nível muito mais alto do que antes. Mal sabia Roel que este não era o fim da recompensa de Nora. Enquanto Roel ainda estava se sentindo excessivamente constrangido com a multidão olhando para eles com a boca aberta, os olhos cor de safira de Nora se estreitaram um pouco enquanto ela seguia com seu próximo movimento. Roel imediatamente sentiu uma sensação molhada em sua bochecha, que enviou um arrepio por seu corpo. Nora imediatamente deu um passo para trás antes de se entregar à resposta de Roel. Nora, você. A essa altura, o rosto de Roel já estava vermelho como uma maçã. A multidão também finalmente quebrou o silêncio quando discussões fervorosas começaram imediatamente no meio da multidão. Os alunos do sexo masculino que passaram por um ciclo completo de se apaixonar para se desapaixonar em apenas um minuto bateram no peito por pura frustração, enquanto as alunas olhavam para Roel com os dentes cerrados. Roel ficou tonto em confusão. Ele inconscientemente limpou a sensação molhada com a mão enquanto instintivamente queria protestar contra a brincadeira de Nora, mas a percepção de que eles estavam em público silenciou suas palavras. Ele acabou gaguejando impotente com os lábios trêmulos. A adrenalina de compartilhar o momento na frente de uma multidão fez o coração de ambos bater mais rápido. Olhando para o avermelhado Roel, Nora sentiu como se todos os seus desejos tivessem acabado de ser incendiados. Tal expressão é realmente: ah, eu sinto que sou eu quem está sendo recompensado aqui em vez disso. Isso não é o suficiente de você? Se outros descobrissem. Sua conversa silenciosa soou mais como sussurros de palavras doces para os espectadores. Embora, para ser justo, o conteúdo de sua troca fosse muito mais explosivo do que eles estavam imaginando. No entanto, seu tempo privado à vista do público logo foi interrompido por outra pessoa. O que vocês dois estão fazendo aqui? A multidão barulhenta se separou mais uma vez quando Charlotte finalmente correu do outro lado do gramado. Ela notou que a atmosfera estava um pouco estranha assim que ela chegou ao local, mas quando ela ouviu murmúrios vindos da multidão sobre o que Nora acabara de fazer, seu rosto imediatamente escureceu. Vossa Alteza Nora, o que diabos você está fazendo com meu noivo? Já faz um tempo, senhorita Charlotte. Perdoe-me, mas o que você mencionou antes, seu noivo, que é aquele, desnecessário dizer que estou me referindo a Roel. Não sou fã de responder perguntas sem sentido. A senhorita Charlotte está enganada sobre alguma coisa? Não me lembro de Roel ter nenhuma noiva. Ah, lembro agora. Por noivo, você poderia estar se referindo ao contrato de noivado de 100 anos entre Sorofas e Ascartes que infelizmente não se aplica a você? Assim, as duas jovens começaram a se atacar em público. Os 5 meses em que Roel foi roubado de seu lado deixaram Charlotte profundamente enfurecida, e Nora estava descontente por ter seu momento com Roel rudemente interrompido também. Com tais sentimentos em seus corações, suas línguas estavam mais afiadas do que nunca, deixando a multidão perplexa, mas estranhamente animada também. Enquanto isso, em uma sacada a alguma distância, um velho segurando um cajado observava a cena e riu baixinho. Que crianças enérgicas eles são. O diretor Antônio acariciou a barba enquanto comentava. Atrás dele estava um grupo de funcionários vestidos com uniformes, mas em contraste com a expressão de alegria de Antônio, eles tinham olhares tensos em seus rostos. Eles testemunharam a comoção anterior, mas nenhum deles conseguiu se envolver, pois a Academia Saint Freya deveria ser uma academia autônoma administrada pelos alunos. Eles não deveriam interferir nos assuntos dos alunos, exceto em momentos de emergência, o que claramente não era o caso antes, especialmente porque Lilian também estava presente. Deve-se saber que não havia tantos transcendentes de origem nível 3 entre os membros da equipe, e o nível 3 de origem de Lilian era diferente dos outros. Esse sentimento mais cedo. Parece que a princesa já superou a noção convencional de origem level 3. De fato,
Mas isso não é uma coisa boa para um portador do anel da academia. Você pode dizer isso, olhando de outra perspectiva. Também significa que o aluno que ela reprimiu anteriormente também não é qualquer um comum. Ele foi realmente incapaz de suportar a pressão dela. Os membros da equipe por trás de Antonio começaram a discutir o incidente anterior. Alguns dos professores olharam para o cajado da serpente de 9 cabeças nas mãos de Roel e colocaram suas dúvidas ao diretor. Diretor Antonio, a equipe do aluno não é muito perigosa, se fosse perder o controle. Se não me engano, deveria ser uma ferramenta mágica da era antiga. Tais artefatos tendem a ser difíceis de controlar totalmente. Os professores começaram a discutir fervorosamente a origem da equipe de Roel, expressando sua preocupação de que isso pudesse ficar descontrolado. No entanto, Antonio não se incomodou com as preocupações que eles representavam. Perder o controle? Não. A serpente de 9 cabeças poderia parecer agressiva, mas tudo estava sob seu controle. O fato está em como nenhum único espectador se machucou. Apesar do tumulto, o velho sorriu para o jovem de cabelos pretos no campo gramado antes de se virar para encarar os funcionários atrás dele. E por falar em perigo, estou ciente de que existem muitos experimentos muito mais perigosos do que o pessoal que está sendo conduzido nesta cidade. Em vez de se preocupar com a ferramenta mágica de um aluno, por que você não concentra seus esforços em garantir que nada dê errado com esses experimentos? Caso contrário, se nosso portador do anel da rosa púrpura fizer uma reunião para votar em um despejo, não haverá nada que eu possa fazer. O aviso brincalhão de Antonio trouxe um brilho sutil nos olhos dos membros da equipe, restringindo seus pensamentos de confiscar o cajado da serpente de 9 cabeças para pesquisá-lo. Enquanto isso, depois de fazer seu ponto, Antonio voltou seu olhar para o campo de grama. Tenho a sensação de que esta geração de alunos será diferente. A princesa da teocracia de São Mesite, filha do administrador-chefe de Rosa e sucessora da casa Ascart. Que agitação vai ser. Ponto. A observação de Antonio trouxe um sorriso impotente aos rostos dos professores. Quanto mais destacado um aluno era, maior a pressão sobre os professores. Isso não era necessariamente uma coisa boa para eles. Você parece bastante preocupado. Não há necessidade de ser. Deixando de lado a princesa da teocracia e a filha do administrador-chefe de Rosa, alguém já reservou o cargo de professora do sucessor de Ascartes? Disse o velho com uma risadinha. Ele olhou para o jovem de cabelos negros com seus olhos profundos enquanto oferecia sua sincera bênção. Vamos torcer para que ele consiga sobreviver. Ponto. No final, a discussão de Nora e Charlotte foi interrompida pela abertura das portas da sala de reuniões. Roel finalmente deu um suspiro de alívio. Era para ser uma simples operação de retirada da bandeira, mas acabou chamando a atenção de Lilian, Nora e Charlotte. Ele sentiu que teria sido muito menos cansativo entrar em uma briga do que lidar com tudo isso. Não era à toa que algumas pessoas preferiam resolver os problemas com violência. Junto com a multidão, Roel e os outros começaram a entrar no salão de reuniões sob o olhar atento dos membros da divisão de execução. Semelhante ao seu campo de grama, o salão de reuniões da Academia Saint Freya também era impressionantemente enorme. Afinal, ele foi projetado para acomodar mais de 10.000 alunos de uma só vez. Geralmente ficava fechado o ano todo, exceto a cerimônia de entrada dos calouros e a cerimônia de formatura, já que a maioria dos eventos não precisaria de um local tão grande. Até as comemorações do dia da fundação da academia também foram realizadas em outros salões menores. Claro, também houve alguns eventos especiais que justificariam a abertura do salão de assembleia, como o dia da fundação da Academia do Centenário ou grandes cerimônias de premiação para homenagear os alunos que fizeram realizações significativas. Um exemplo disso seria o incidente da matança de dragões vários séculos atrás, onde a Academia abriu especialmente o salão de assembleia para tornar a ocasião o mais grandiosa possível. Seria um grande erro pensar que o salão de assembleia pareceria tosco apenas por causa de seu tamanho enorme. Pelo contrário, foi construído com os melhores materiais e foi primorosamente concebido até os mínimos detalhes. A Academia de Saint Freya não tinha falta de dinheiro de qualquer maneira, então estava muito disposta a gastar em sua publicidade. Este salão de assembleia palaciano foi um de seus principais investimentos, e parecia ser bastante eficaz, devido aos suspiros de admiração vindos dos alunos. Apenas o corredor que levava ao salão de assembleia já era um espetáculo para ser visto. Os 1000 calouros foram recebidos por um tapete vermelho e requintadas luzes penduradas no teto. Nas laterais do corredor havia esculturas flutuantes e retratos de pessoas ilustres que haviam sido premiadas no salão de assembleia. Roel também estava impressionado com a grandeza, mas estava começando a se acostumar com a extravagância. O tempo que ele passou com Charlotte e Rosa já tinha aberto completamente seus olhos, para que ele não fosse muito afetado por algo dessa escala. Além do corredor branco estava o salão de reuniões com tema vermelho e dourado. Tinha um teto tão alto que a iluminação fornecida pelas luzes suspensas acima parecia um pouco iridescente. Devido a isso, a academia colocou alguns dispositivos de iluminação flutuantes pelo local. Mas o que foi interessante notar foi que esses dispositivos de iluminação não eram uniformes. Eles vinham em diferentes formas e tamanhos, e a luz que produziam também diferia uma da outra. Curiosamente, havia até anúncios neles. Um exemplo foi uma mão esquelética formando um mini coração com seus dedos ossudos, emanando uma estranha fluorescência verde. De vez em quando, a luz piscava e formava uma série de palavras. Ponto de interrogação. A necromancia Largo e das boas-vindas à chegada dos calouros. Devia haver pelo menos uma centena de variedades diferentes desses dispositivos de iluminação flutuantes, cada um presumivelmente vindo de uma guilda de acadêmicos diferente.
exibidos à vista dos calouros. Uma visão tão bizarra naturalmente despertou a curiosidade dos alunos. Enquanto isso, Roel ficou completamente sem palavras. Ele vagarosamente entrou no salão de assembleia com a multidão, mas mal sabia ele que em um canto remoto acima do salão de assembleia, uma mulher de cabelos carmesins mordendo um cigarro já havia posto os olhos nele. Havia um sorriso ressentido pendurado em seus lábios. Você finalmente está aqui, pirralho da Ascart House. Capítulo 244. O assento central. Quando se tratava de cerimônias de entrada, seja na vida anterior de Roel ou na atual, sempre havia um procedimento padrão pelo qual todos teriam que passar. Normalmente, quanto mais prestigiosa fosse a academia, maior seria o procedimento. Começou com o discurso de abertura do prefeito de Leinster, seguido por discursos de figuras importantes das várias guildas acadêmicas. Vale a pena notar que havia todos os transcendentes de alto nível. Claro, essas potências não estariam ensinando pessoalmente na academia, mas ainda assim, foi uma façanha reunir todos eles em um único local. Deve-se saber que as guildas dos eruditos não estavam necessariamente em parceria umas com as outras. Havia muita rivalidade acontecendo e, às vezes, os conflitos podiam ficar muito intensos entre estudiosos que tinham visões contrastantes sobre um assunto. Foi semelhante a como os físicos na vida anterior de Roel ficaram realmente apaixonados pelo debate sobre a verdadeira natureza da luz. Em um ponto, as coisas ficaram tão aquecidas que a facção de partículas e a facção de ondas quase entraram em conflito uma com a outra, querendo acordar a ideia do outro batendo em suas cabeças. Foi o mesmo para os estudiosos no continente Cia também, só que as coisas eram um pouquinho mais perigosas aqui, já que esses estudiosos eram poderosos transcendentes. Se eles realmente brigassem um com o outro, alguém provavelmente sairia com ferimentos graves ou até mesmo acabaria morto. Então eles sempre tentavam manter a calma. No entanto, ainda era bastante perigoso sempre que eles se reuniam para um simpósio. Em trocas acadêmicas anteriores, havia acadêmicos que se irritavam completamente por terem o trabalho de sua vida refutado por outro e acabavam recorrendo a socos. Com uma atitude que poderia ser encapsulada com teoria, dane-se isso. Vamos colocar em prática e ver quem é melhor. Eles quase nocautearam-se. Bem, não podia ser ajudado que os estudiosos tendiam a ser bastante obstinados, e sua extrema devoção à pesquisa muitas vezes significava que eles não tinham interação social, resultando em serem terríveis com as palavras e gerenciar suas emoções. Sempre que se sentiam irritados e frustrados, o único meio que conheciam para expressar seus sentimentos era através da violência. Ironicamente, até mesmo os instrutores contratados do Knight Kingdom Pendor eram muito mais bem-humorados do que eles. Criticariam os outros, mas raramente recorreriam à violência para resolver um conflito. Afinal, ao contrário dos estudiosos que se esconderam em seus laboratórios para pesquisa, esses cavaleiros viajaram pelo mundo e acumularam experiência social, então eram muito melhores em povoar. Se houvesse alguma ocasião que pudesse fazer com que esses estudiosos deixassem de lado seus rancores, seriam as cerimônias de entrada e formatura realizadas neste salão de assembleia. Era do conhecimento geral que a melhor maneira de recrutar um indivíduo era quando ele ainda era jovem e ignorante, o que tornava muito mais fácil enganá-lo para ingressar em uma organização. Dado isso, não é preciso dizer que a cerimônia de entrada anual era um evento extremamente importante para as guildas eruditas, pois determinava se eles poderiam obter sangue fresco ou não. A cerimônia de formatura foi ainda mais importante por razões óbvias. Além daqueles que tiveram que retornar à sua terra natal para assumir o legado de sua casa após a formatura, houve muitos outros alunos que não foram os próximos na linha de sucessão, filhos de comerciantes, moradores ou se apaixonaram por esta cidade depois de estudarem aqui por 4 anos. Isso significava que havia muitos talentos que as guildas acadêmicas poderiam recrutar nas academias durante cada temporada de formatura. Então, assim como os animais tinham suas temporadas de acasalamento, durante a temporada de formatura, os líderes geralmente nobres das guildas eruditas de repente se tornavam terrivelmente íntimos, assim como uma armadilha para moscas de Vênus emitindo um perfume doce para prender sua presa. Assim, como se poderia imaginar, os representantes das guildas acadêmicas mantinham um sorriso radiante em seus rostos durante as cerimônias de entrada e formatura, esperando deixar uma boa impressão nos alunos. Eles não se atreveriam a ficar para trás em seus esforços de publicidade também, pois colocaram dispositivos de iluminação flutuante e pôsteres onde quer que fossem permitidos. Inferno, houve até mesmo alguns que recorreram a convidar estudantes das ruas para sua base de operações. O importante aqui era conseguir o maior número de pessoas possível. Cada aluno que eles não conseguiram recrutar poderia significar o aumento da guilda rival. Olhando para os representantes das guildas acadêmicas no palco, Roel se encheu de réplicas, mas não se atreveu a comentar abertamente sobre elas. Em vez disso, ele se endireitou e manteve um olhar solene em seu rosto, parecendo um aluno modelo ouvindo seriamente a aula. Como alguém que foi estudante por quase toda a sua vida anterior, não havia como Roel realmente se interessar pela cerimônia de entrada. Em vez disso, ele foi forçado pelas circunstâncias a fazer um ato de bom menino. Roel estava sentado no meio de uma longa fila de bancos. À sua esquerda estava Nora Shecklide e seus subordinados, e à sua direita estava Charlotte Sorofia e seus seguidores. Foi uma formação bastante assustadora, para ser honesto, simplesmente não podia ser evitado, já que as duas jovens brigaram antes de entrar no salão de assembleia, e nenhuma delas estava disposta a se mexer em suas posições. Eles até brigaram sobre onde Roel deveria se sentar. Foi então que uma ideia surgiu na mente de Roel, e ele se virou para procurar seu bom amigo, o Sr. Paul, apenas para encontrar o último tirando-lhe um polegar para cima e um sorriso encorajador antes de fugir. Grande irmão Roel, tudo de bom. Pode ter sido a imaginação de Roel,
mas ele sentiu como se pudesse ouvir os pensamentos de Paul. Este último provavelmente se sentiu um pouco estranho depois de saber da identidade de Nora e ver Charlotte se aproximando, então ele optou por fazer uma retirada silenciosa. Ele provavelmente não poderia imaginar que este era um momento em que Roel precisava dele mais do que nunca. Filho de uma Bansei, por que você está fugindo? Roel cerrou os dentes furiosamente enquanto observava, impotente, Paul desaparecer na multidão. Tendo perdido Paul Shield, ele não teve escolha a não ser enfrentar o incrível poder de fogo das duas senhoras de frente. Depois de um longo período de barganha extenuante, as coisas acabaram como estavam. Roel pode parecer calmo na superfície no momento, mas seu coração estava realmente tremendo de medo. Ele era excepcionalmente cauteloso com Nora, que parecia não ter escrúpulos em se envolver em demonstrações públicas de afeto. Para piorar as coisas, ela parecia gostar da emoção, especialmente o olhar de medo no rosto dele depois. Claro, Charlotte também não era nada fácil. Em certo sentido, pode-se dizer que não havia nada que ela ousasse não fazer. Se ela pudesse fazer algo tão ridículo quanto sequestrá-lo do feudo de Ascart, provavelmente não havia nada no mundo que ela não faria. Além disso, vale a pena notar que a Casa Sorofia foi um dos principais patrocinadores da Academia Saint Freya. Se Charlotte tentasse puxar alguma coisa, havia uma boa chance de que a Academia simplesmente fechasse os olhos para isso. Percebendo exatamente em que tipo de posição traiçoeira ele estava atualmente, Roel se sentiu tão assustado que nem ousou colocar as mãos no apoio de braço, sentado completamente tenso. Para sua surpresa, porém, talvez por consideração da ocasião e da densa população de estudantes ao seu redor, os dois se controlaram e não tentaram fazer nada ao mar. O tempo passou sem que nada acontecesse, e Roel finalmente conseguiu descansar um pouco. Ele finalmente voltou sua atenção para a cerimônia de entrada. A essa altura, os representantes das guildas acadêmicas já haviam terminado seus discursos e finalmente estava chegando ao ponto alto do evento. Com o bater pesado de um bastão de madeira, um velho alto vestido com roupas refinadas subiu ao palco. No momento em que parou diante da multidão, Roel pôde sentir claramente uma mudança na atmosfera no salão de assembleia. Todos os sussurros entre os alunos pararam, e aqueles que estavam sentados vagarosamente e rapidamente endireitaram sua postura. Todos na sala subconscientemente se ajustaram para assumir uma atitude séria que era mais adequada para a ocasião. Diretor Antonio da Academia Saint Freya. Este era um nome amplamente conhecido no continente Ciai. Em Brownie, praticamente poderia ser considerado um nome familiar. Havia duas razões por trás disso. Ele era simplesmente forte. Ninguém sabia exatamente o quão forte ele era, pois ele não fazia um movimento há muitos anos, mas era quase certo que ele era um dos mais fortes transcendentes do continente Cia. 2. Ele viveu por muito tempo. Se as memórias de Roel não lhe falharam, este velho deveria estar em seus 400 agora. Isso era bastante antigo mesmo para um transcendente de alto nível. Enquanto os transcendentes seriam capazes de viver mais com o aprofundamento de seu grau de assimilação, a verdade era que havia tanto tempo de vida de um transcendente de baixo nível que poderia aumentar. Transcendentes de alto nível poderiam aumentar sua expectativa de vida em um grau maior, mas esperava-se que assumissem maiores responsabilidades também, especialmente porque a civilização humana estava em uma posição instável nos últimos séculos. Muitos transcendentes de alto nível acabaram morrendo para os invasores desviantes do oeste. Combater uma guerra exigia uma enorme quantidade de dinheiro e mão de obra, o que significava que o país dos eruditos, como o berço dos talentos da humanidade, era de vital importância. Mesmo que todas as guildas eruditas tivessem um bom número de transcendentes em seu meio, muitos deles não eram treinados para o combate, então eles eram inadequados para lutar em guerras. Por isso, Brown acabou tendo o maior número de antigos transcendentes do mundo. Antonio, como um dos mais fortes transcendentes humanos, uma vez pisou no campo de batalha para lutar contra os desviantes, e ele alcançou realizações significativas lá também. No entanto, parecia que tempos caóticos significavam uma oportunidade para os ambiciosos agitarem as coisas. Toda vez que uma guerra ocorria, todos os tipos de sujeira e problemas à espreita sob Brown apareciam. Sempre haveria algumas pessoas que saltariam e semeariam discórdia em momentos críticos, sabendo quão perigoso seria se uma guerra interna estourasse enquanto eles estivessem lidando com ameaças externas. Antonio escolheu se aposentar da linha de frente para manter o forte em Brown. Naturalmente, essa mudança de posição significava que ele estava exposto a muito menos perigo. Com a idade vieram as credenciais, mas Antonio permaneceu próximo do povo apesar de ser o presidente do Conselho de Governo de Brown, o que provavelmente foi a razão pela qual ele teve o apoio esmagador da população ao longo dos anos. Além disso, em seus anos como diretor da Academia Saint Freya, ele incentivou os alunos a serem independentes e propagou a abolição de algumas das tradições acadêmicas ultrapassadas. Devido a isso, ele foi muito respeitado pelos alunos também. Diante de uma figura tão grande, era normal que os alunos o respeitassem, mesmo que fosse a primeira vez que o encontrassem. Com a atenção de todos sobre ele, o diretor Antonio finalmente começou seu discurso. Para surpresa de todos, porém, seu discurso não foi motivador, mas solene. As responsabilidades de crescer. Este foi o tema da fala de Antonio. O fato de vocês estarem sentados à minha frente mostra que são indivíduos talentosos que estão à frente de seus colegas. Nos próximos anos, a diferença entre você e seus colegas de fora só continuará a crescer. Você pode comemorar seu crescimento e se orgulhar de si mesmo. Mas, por favor, não se esqueça de uma coisa. Quando você está no topo da humanidade, as responsabilidades que você terá que assumir também se tornarão pesadas. Como alunos da Academia Saint Freya, espero que os anos que passarão aqui não apenas desenvolvam suas capacidades, mas também seu senso de responsabilidade.
Os atributos de origem nos concedem poder e guiam nosso caminho, mas ao longo dos anos, muitos transcendentes acabaram caindo em depravação, porque alguns de nós se desviariam apesar de seguirem o mesmo caminho. Isso porque seus objetivos são diferentes. Eles se esqueceram de sua família, de seu país e de toda a humanidade. Quando eles desviarem os olhos de suas responsabilidades e se renderem aos seus desejos, o único caminho que seguirão será o caminho da destruição. Os rostos dos jovens ficaram sombrios depois de ouvir as palavras de Antonio. Para ser honesto, Roel sentiu que tal discurso era mais adequado para os graduados, pois esses calouros haviam acabado de deixar seu ninho pacífico. Então eles provavelmente pensaram que o mundo era um lugar seguro. Deixando de lado os cultistas depravados e malignos, esses jovens mestres e jovens senhoritas provavelmente nunca encontraram bandidos antes. Nem todo mundo era como Roel, que tinha sido observado por um culto maligno desde jovem e forçado a enfrentar muitas crises de vida ou morte. Tal discurso era claramente muito cedo para a multidão presente. Como educador, Antonio deveria estar mais do que ciente disso. Ele não cometeria um erro tão novato. Então, valia a pena questionar a razão mais profunda pela qual ele ainda escolheu fazer esse discurso de qualquer maneira. Roel estreitou os olhos dourados enquanto mergulhava em pensamentos profundos. Capítulo 245. Os humanos são criaturas visuais até agora. A maioria dos lugares onde Roel esteve no continente Se ainda eram bastante pacíficos. Os países pequenos frequentemente enfrentavam mudanças políticas, mas a maioria dos grandes países ainda estava bastante estável internamente. Como resultado, a maioria dos estudantes adultos nunca havia experimentado derramamento de sangue e guerra. Na verdade, teria sido o mesmo para Roel se não fosse por sua linhagem. A partir disso, pode-se ver o quão importante a linhagem Ascart foi para seu crescimento. Se ele nunca tivesse despertado, provavelmente teria trilhado um caminho muito diferente no final. Nesse aspecto, o único que se saiu um pouco melhor provavelmente foi o Checlides. Nem toda a família real seria tão corajosa a ponto de ousar enviar seu sucessor às fronteiras para travar uma guerra. Roel adivinhou que Nora provavelmente havia acumulado muito mais experiência de combate do que ele nos anos que passou na fronteira leste, ou pelo menos em termos de lutas normais. Quando se tratava de batalhas de vida ou morte, no entanto, ele tinha uma vantagem sobre ela. Um foi pela quantidade enquanto o outro pela qualidade. Seria difícil determinar qual deles era superior neste momento. Quanto à conversa sobre eles terem que arcar com as responsabilidades da humanidade, honestamente, se Roel não soubesse da existência das 6 calamidades, ele também não teria pensado muito sobre isso. Foi a divergência de experiências que deu origem às diferentes percepções. As palavras do diretor Antonio tinham um significado profundo, mas a maioria dos calouros provavelmente não seria capaz de se relacionar com elas. Ainda assim, havia definitivamente uma razão mais profunda pela qual Antonio escolheu dizer essas palavras com antecedência. E Roel podia imaginar um palpite. Muito provavelmente, foi algo como um aviso sobre a luta com os desviantes. No entanto, se seu palpite estivesse certo, isso significaria que Antonio não estava muito otimista sobre a situação na linha de frente. Isso significa que ele tem alguma informação que os outros não sabiam, ou ele está apenas sendo cuidadoso aqui. A linha de pensamentos de Roel trouxe uma carranca profunda em seu rosto. Logo, Antonio finalmente terminou seu discurso e deixou o palco em meio aos aplausos calorosos dos alunos. Parece que há algo mais profundo no que o diretor disse, murmurou Nora pensativa enquanto aplaudia junto com a multidão. Como alguém que passou algum tempo na fronteira leste, ela parecia ter notado que algo estava errado aqui também. Ao mesmo tempo, Charlotte, que havia testemunhado a existência das 6 calamidades junto com Roel, também tinha um olhar complicado em seu rosto. Na verdade, embora eu ache que a maioria aqui não teria conseguido, Charlotte deu um raro aceno de concordância ao julgamento de Nora. Ela examinou os arredores com seus olhos esmeralda, apenas para ver os sorrisos excitados dos calouros. Isso a deixou com um suspiro profundo. Roel ouviu as palavras das 2 jovens, mas preferiu não dar sua opinião sobre o assunto. Os aplausos logo cessaram, e mais uma pessoa pisou no palco. No momento em que ela fez sua presença, a sala inteira caiu em silêncio. Era uma jovem de longos cabelos negros. Ela usava um uniforme militar elegante composto por uma camisa de botão de cor escura combinada com um cordão, uma saia curta que terminava logo acima dos joelhos e um par de meias pretas envolvendo as pernas. Uma capa esvoaçava levemente atrás dela, dando-lhe a impressão de um comandante militar. Ela carregava uma aura que era desproporcionalmente madura em comparação com sua idade jovem. Seus traços faciais dignos exalavam uma sensação de solenidade, e seus enigmáticos olhos de ametista pareciam conter uma sabedoria infinita. Sentado em um dedo em sua mão direita estava um anel de ametista em forma de rosa, e brilhava tanto quanto seus olhos. Lilian Ackerman era seu nome, e ela era a portadora do anel governante desta academia. Sua aparição imediatamente provocou uma comoção entre os calouros. Quem é aquela pessoa? Que belo sênior, é Sua Alteza. Parece que o senso de estética no continente Cia também era bastante padrão. Uma beleza de gelo vestida com um uniforme militar era realmente uma combinação matadora, de tal forma que imediatamente ganhou a boa vontade de muitos dos calouros. A multidão animada simplesmente não conseguia parar de delirar sobre ela, e mesmo Roel, apesar de sua cautela com ela, estava um pouco deslumbrado também.
Ela é mesmo bonita. Como uma nobre do conservador Império Austini, uma saia curta definitivamente não fazia parte do traje habitual de Lilian. Ela estava vestida como tal porque este era o uniforme da divisão de execução da Academia de Saint Freya. Como a divisão de execução tinha a responsabilidade de manter a lei e a ordem na academia, havia a possibilidade de os aplicadores se encontrarem em uma briga no exercício de suas funções. Não seria conveniente que as executoras vestissem saias compridas que atrapalhassem seus movimentos, então ela desenhou um conjunto de roupas baseado no uniforme militar feminino de outros países. Claro, as roupas usadas pela divisão de execução não podiam ser roupas comuns. Além de parecer elegante, também tinha propriedades defensivas decentes, de modo que poderia ser considerado um pouco como uma ferramenta mágica. A divisão de execução teve acesso a recursos financeiros significativos, mas tudo isso foi fundado com base no fato de que eles tinham um líder poderoso. O que eles fizeram? Sou Lilian Ackermann, a oradora do Conselho Rose da Academia Saint Freya e chefe da divisão de execução. Como representante da população estudantil, dou as boas-vindas aos calouros que se juntaram a nós neste novo semestre. Comparado ao discurso do diretor Antonio, o de Lilian foi bem mais comum. Era basicamente o discurso padrão que se ouvia em todas as cerimônias de entrada, embora provavelmente fosse muito mais adequado e compreensível para os calouros. Sua bela aparência e sua recepção calorosa facilmente conquistaram a boa vontade da população estudantil. Bem, talvez exceto por aqueles sentados ao lado de Roel. Nora olhou para a jovem de cabelos negros no palco com uma expressão fria e indiferente, mas seus olhos cor de safira traíram sua cautela. A troca de olhares anterior entre Lilian e Roel no gramado já tinha deixado um pouco desconfortável. Enquanto isso, embora Charlotte não tivesse chegado a tempo de testemunhar a interação entre Roel e Lilian, o rancor entre Rosa e o Império Austini tornava difícil para ela ter qualquer boa vontade em relação aos Ackermanns. Talvez devido à diferença gritante na atmosfera, Lilian parou a olhar na direção deles mais de uma vez ao longo de seu discurso. Na verdade, seus olhos se estreitaram um pouco enquanto passavam pelo assento de Roel. Normalmente falando, Roel, como subordinado de Nora, deveria estar sentado à sua esquerda, mas em vez disso, ele estava atualmente imprensado entre Nora e Charlotte. Isso foi o suficiente para revelar muitas coisas sobre seu relacionamento com ela. Parece que há um erro em nossa inteligência. Em vez de dizer que ele é duplo, pode ser mais correto dizer que ele tem vários pretendentes cortejando-o. Lilian foi capaz de interpretar rapidamente o significado da informação visual que estava recebendo, mas isso gerou uma dúvida em sua mente. Mas como as coisas se desenvolveram nessa direção, mesmo que os sucessores de dois países se apaixonem pela mesma pessoa, não há como trazer a briga à tona. É o seu orgulho em jogo, ou há algo que eles estão determinados a obter da casa Ascart? Nunca tendo experimentado os sentimentos poderosos que surgem do amor antes, Lilian lutou para entender seus pensamentos. No entanto, isso não a impediu de fazer uma reavaliação da influência de Roel. Considerando a dinâmica atual de seu relacionamento, pode-se dizer que tanto a Teocracia quanto Rosa foram seus aliados fiéis. Tal ocorrência era rara mesmo considerando os séculos de história da Academia Saint Freya. Lilian anotou essa informação com grande importância em sua mente, mas não deixou que nenhum de seus pensamentos aparecesse em sua mente. Seus olhos gradualmente se moveram pela sala, e logo ela avistou outro jovem sentado discretamente em um canto. Paulo Ackermann. Para ser sincera, Lilian ficou bastante decepcionada com o desempenho de seu meio-irmão no gramado mais cedo. Corajoso, mas estúpido. Esta era sua avaliação dele. Era bom que ele tivesse coragem de retaliar seus opressores. Mas se ele não usasse seu cérebro depois de perceber que não era poderoso o suficiente para lutar, sua coragem só o levaria à sua perdição. Na maioria das vezes, eram os flexíveis, não os corajosos e poderosos, que ganhavam na política. Era tudo sobre manter a calma em tempos de turbulência e avaliar com precisão a situação. Se necessário, pode-se até fingir fraqueza para criar uma janela de oportunidade necessária para conquistar a vitória. Todas essas eram qualidades vitais para um político, mas claramente faltava Paulo. Por outro lado, foi Roel quem demonstrou superioridade avassaladora a esse respeito. Claro, Lilian também entendeu que essas soft skills precisavam ser cultivadas. Ela não tinha ideia do que Roel havia passado até agora, mas pelo menos estava familiarizada com as circunstâncias de Paul. Fazia apenas meio ano desde que ele foi trazido de volta de uma remota aldeia montanhosa, então era inevitável que ainda lhe faltasse experiência. Ainda assim, isso não a impediu de dar um aviso severo aos opressores. Como portador do anel e chefe da divisão de execução, é minha responsabilidade garantir que nossos alunos tenham direito à paz e segurança durante seu tempo na academia. Para o ano seguinte, estaremos reprimindo fortemente todos os casos de bullying no campus. É nossa habilidade de cooperar uns com os outros em tempos de dificuldade que nos permitiu triunfar sobre poderosas bestas demoníacas durante os primeiros anos da terceira época. Proteger os fracos é a maior virtude que nos diferencia das bestas irracionais. Como alunos da Academia Saint Freya, futuros líderes da humanidade, é nossa responsabilidade garantir que a justiça e a imparcialidade sejam mantidas. A voz calma de Lilian ecoou alto no salão de assembleia. Sua retórica ressoou com os alunos, ganhando rapidamente seu apoio. Como calouros, eles eram atualmente o grupo mais vulnerável da academia. O incidente anterior com Paul havia despertado algumas preocupações entre os alunos, pois eles se perguntavam se poderiam ser os próximos a serem perseguidos, mas a garantia de Lilian acalmou suas preocupações.
Aplausos retumbantes e vivas soaram no salão de assembleia quando Lilian se curvou ligeiramente e se despediu. Demorou algum tempo até que a multidão animada se acalmasse mais uma vez, com a representante dos alunos concluindo também seu discurso. Restava apenas um último procedimento para a cerimônia de entrada. Amigos calouros, por favor, levantem as mãos para o alto e canalizem sua mana. As vozes dos membros da equipe ecoaram alto no salão de assembleia. Mãos que emanavam um brilho fraco ser Guarami, logo depois, foram recebidos com objetos esféricos caindo do teto. Era um sino mais ou menos do tamanho de um doce, mas seu interior não estava cheio de metal, mas de um pequeno espírito que parecia um ponto de luz. Os membros da equipe estavam usando sua mana para entregar essas ferramentas mágicas nas mãos dos alunos que emanavam sua mana. Roel também recebeu uma das ferramentas mágicas flutuantes. Ele acariciou as runas inscritas em seu exterior enquanto sentia os movimentos animados do espírito dentro do sino. Ao mesmo tempo, a voz de um membro da equipe soou. Para os alunos que receberam as ferramentas mágicas, observe que este é um item necessário para a cerimônia de entrada. Ele será recolhido amanhã, então certifique-se de cuidar bem dele. Antes disso, por favor, tente o seu melhor para construir uma boa relação com seu guia espiritual para facilitar sua jornada para a masmorra mais tarde à noite. Você está estritamente proibido de ferir os espíritos, e aqueles que o fizerem enfrentarão severas consequências. Com isso, declaro o início do ritual final da cerimônia de entrada da Academia Saint Freya, Noite dos Demônios. Desejo a todos o melhor. Capítulo 246. Encontrei você. Noite dos Demônios era uma frase que todos implicitamente entendiam na Academia Saint Freya. Foi o primeiro presente dado a todos os calouros após sua inscrição, significando desafio e oportunidade. Conseguir um bom resultado na Noite dos Demônios era um dos objetivos dos calouros. Apesar de seu nome aterrorizante, a Noite dos Demônios foi na verdade apenas mais uma noite na academia, apenas que foi ligeiramente diferente pelos guias espirituais. Os guias espirituais, também conhecidos como pequenas fadas, eram formas de vida inteligentes cuja origem pode ser rastreada até a Era Antiga. Eles não tinham nenhuma aparência particular ou diferenciação de gênero, de modo que não seria errado chamá-los de um pacote de mana autoconsciente. Houve muitas especulações sobre o nascimento desses guias espirituais. Alguns acreditavam que eram a criação de algum ser nobre, enquanto outros pensavam que eram produtos naturais da natureza. Até agora, ninguém tinha sido capaz de chegar a uma conclusão sobre sua origem, embora não fosse como se a maioria das pessoas estivesse preocupada com isso de qualquer maneira. O que era importante para os alunos era se eles trabalhavam ou não. Os guias espirituais provavelmente seriam vistos como vagalumes inofensivos em qualquer outro lugar do mundo, mas aqui no país dos eruditos, eles desempenhavam o papel vital de guiar os indivíduos em masmorras. As masmorras eram entidades misteriosas exclusivas de Brownie. Ninguém sabia onde eles estavam localizados, e eles só eram acessíveis através de um guia espiritual. Qualquer um sob a liderança do guia espiritual desapareceria misteriosamente no ar enquanto eles estavam sendo levados para as masmorras. Cada guia espiritual só poderia ser emparelhado com um indivíduo, então só poderia trazer uma única pessoa para uma masmorra. Eles eram sensíveis às pulsações de mana, pois eram seres feitos de mana também. Então era impossível para eles erroneamente espírita dois indivíduos de uma só vez. Isso significava que seria inútil tentar seguir um indivíduo emparelhado com um guia espiritual na esperança de que alguém pudesse entrar na masmorra também. Pode-se dizer que a fundação do país dos eruditos foi baseada no grande número de masmorras e ruínas antigas nas proximidades, e a masmorra mais famosa da Academia de Saint Freya era conhecida como Noite dos Demônios. Cada pessoa só podia acessar a Noite dos Demônios uma vez na vida, e só podia ser acessada à noite. Era uma das poucas masmorras seguras que eram como uma paisagem de sonho obscurecendo as distinções de realidade e ilusão. Qualquer dano sofrido dentro da masmorra desapareceria ao retornar à realidade, como se despertasse de um sonho. Esta natureza única tornou muito apreciado pelo corpo docente. Por um lado, permitiu que os jovens mestres e jovens senhoritas que tinham acabado de deixar o conforto caloroso de seus ninhos experimentassem a brutalidade de uma batalha real sem sofrer danos reais. E o processo não exigia mão de obra ou recursos. Eles estariam se decepcionando se não fizessem pleno uso desta incrível masmorra. Na movimentada cantina self-service, Roel se acomodou em uma cadeira no canto enquanto brincava com a bola esférica na mão. Ele podia sentir as vibrações vindas do guia espiritual interior e continuamente liberava um leve rastro de mana para interagir com ele. Havia também muitos alunos que estavam fazendo o mesmo ao seu redor. Não havia como questionar a capacidade dos guias espirituais de levá-los às masmorras, mas se eles desejavam ou não era uma história totalmente nova. Era impossível forçar os guias espirituais a fazer algo que eles não queriam, então os alunos só podiam tentar persuadi-los com sua mana. Esta foi também a razão pela qual os professores lhes deram as ferramentas mágicas antes do tempo. Para aqueles que não conseguiram construir um relacionamento com seus guias espirituais, bem, eles simplesmente seriam deixados vagando pela academia a noite inteira. À medida que o guia espiritual dentro da ferramenta mágica gradualmente se aproximava dele sob o estímulo de sua mana, Roel não pôde deixar de sentir que havia algo realmente estranho nisso. Bloqueio, estimulação, submissão gradual,
Isso, cof cof. Roel tossiu suavemente e rapidamente afastou esses pensamentos estranhos de sua mente. Ele continuou olhando para a ferramenta mágica por mais algum tempo antes de guardá-la no bolso. Então, ele olhou para a comida à sua frente e deu um suspiro de alívio. A comida era a principal fonte de felicidade para glutões como ele. Quando ele soube que se tornar um transcendente lhe permitia devorar tudo o que queria sem se preocupar com a obesidade, seu apetite insaciável por boa comida finalmente foi totalmente liberado. Dado isso, era compreensível porque ele estava preocupado em vir para a academia. As cantinas escolares haviam sido um pesadelo para Roel em sua vida anterior. Até hoje, aquelas culinárias sombrias pelas quais ele sofreu continuavam a causar arrepios na espinha. Mooncaques fritos, aipo de morango frito, carne grelhada com melancias. A sensação de náusea levou Roel a interromper rapidamente suas memórias e olhar para a comida apresentada diante dele para limpar sua mente. Parecia que a academia de Saint Frey havia investido bastante em sua comida, o que provavelmente era necessário para servir comida que seria aceitável para nobres distintos vindos de todo o continente Cia. Na verdade, eles tinham uma rua gourmet no campus composta por restaurantes abertos por chefes famosos, ostentando uma gama diversificada de opções gastronômicas provenientes de países de todo o mundo. Era quase como um aglomerado de restaurantes de 3 estrelas Michelin. Claro, considerando as diferentes origens financeiras dos alunos, não faria sentido fornecer apenas comida cara e de alta classe. Havia também uma cantina estudantil mais acessível na forma de um buffet self-service. O sabor não era tão requintado como um jantar requintado, mas era definitivamente decente. Quanto ao motivo pelo qual um alto nobre como Roel estava comendo na cantina mais acessível em vez de se alimentar nos restaurantes de alta classe, isso tinha que ser atribuído a 2 jovens. Depois de ter que experimentar o enervante assento central na cerimônia de entrada, o exausto Roel jurou a si mesmo que nunca mais se permitiria ser colocado em tal situação. Então, assim que a cerimônia de entrada terminou, ele rapidamente encontrou um motivo para se desculpar. Dado o problema que ele teve para escapar de seu alcance, nem é preciso dizer que ele não iria a restaurantes de alta classe e arriscaria encontrar os 2 lá. A cantina acessível era um lugar onde Nora e Charlotte nunca iriam. Não era porque eles eram exigentes, Nora vivia de rações militares na fronteira leste, e essas coisas eram a própria antítese de delicioso, enquanto Charlotte estava perfeitamente bem com a comida comum que ela tinha na Frota Dourada, mas suas posições simplesmente os proibiam de fazê-lo. Se Nora e Charlotte comessem na cantina acessível, seus subordinados possivelmente se atreveriam a se divertir nos restaurantes de alta classe. Qualquer nobre com o menor conhecimento de etiqueta social não faria isso. No entanto, isso significava que centenas de pessoas da teocracia e rosa iriam espremer a cantina acessível, privando aqueles que realmente precisavam da alternativa mais barata aqui. Não havia como Nora e Charlotte fossem tão insensíveis a ponto de permitir que isso acontecesse. De volta à comida, Roel deu uma mordida no frango grelhado e assentiu levemente em aprovação. Ao mesmo tempo, ele tirou o pingente de âmbar pendurado em seu pescoço e o examinou contemplativamente. Ele não tinha esquecido seu outro objetivo enquanto se ocupava em arrancar suas bandeiras da morte. Com base no relato de Cade, o acadêmico da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo deveria estar residindo na academia de Saint Freya. Se ele ainda estivesse vivo, ele provavelmente faria um movimento ao ver o pingente de âmbar. Que lindo pingente é esse! O elogio repentino fez Roel erguer a cabeça, surpreso, e ele viu uma mulher de cabelos carmesins segurando um prato de comida, sentando-se em frente a ele. Seus olhos azuis claros se curvaram em um sorriso profundo. Boa tarde. Você é Roel Ascart, certo? Capítulo 247. Não é exatamente a mesma coisa. Em uma das mesas da cantina estavam sentados 2 indivíduos particularmente bonitos. Um deles era um jovem arrojado de cabelos pretos com uma pitada de confusão em seus olhos dourados, e em frente a ele estava uma beleza alta de cabelo carmesim com um brilho misterioso em seus olhos azuis claros. Os 2 pareciam estar pelo menos 10 anos separados um do outro, basicamente um casal de irmã mais velha x irmão mais novo. Com sua boa aparência, eles certamente teriam estimulado muitas fantasias dos fãs se tivessem aparecido em qualquer série dramática na vida anterior de Roel. Este raro par rapidamente despertou a curiosidade de muitos dos alunos enquanto lançavam olhares discretos em sua direção. Roel segurou o pingente de âmbar com força enquanto avaliava contemplativamente a mulher de cabelo carmesim que abruptamente se sentou diante dele. O que está acontecendo? Eu mal tirei meu pingente um momento atrás. E alguém já veio bater? Esta mulher poderia ser acadêmica? Não, isso não parece possível. Roel avaliou a bela mulher diante dele atentamente antes de balançar a cabeça lentamente. Não era sobre a idade que ela aparentava, já que a aparência de um transcendente raramente correspondia à sua idade real. O fato de ela ser mulher também não era um problema, já que o gênero da acadêmica era desconhecido. Em vez disso, foi sua atitude que deu tal impressão a Roel. De acordo com Isabela, a acadêmica era um indivíduo muito cauteloso que nunca revelou sua identidade a ninguém, apesar de ter participado da Assembleia por muitos anos. Não era característico de um indivíduo cauteloso vir de repente correndo ao ver um símbolo familiar que havia desaparecido por séculos. Pelo contrário, faria muito mais sentido para acadêmico manter distância por enquanto para avaliar a situação. Ela poderia ser outro membro da Assembleia, ou talvez, até mesmo uma descendente. Os olhos de Roel se iluminaram quando ele respondeu a sua saudação com um sorriso. Sim, sou mesmo Roel Ascart. Posso saber quem você é? Eu sou Chris Wilde, um professor aqui. Eu o vejo. É um prazer conhecê-la,
senhorita X. Posso saber se há algo em que eu possa ajudá-lo? Não é nada demais. Eu simplesmente percebi que você é parente de alguém com quem eu costumava ser próximo, então vim para conversar com você. Quando a bela de cabelos vermelhos disse essas palavras, ela enfiou o garfo em um pedaço de carne em seu prato. Enquanto isso, Roel sentiu um aperto no coração. Sou parente de alguém de quem ela era próxima. Ela está se referindo a acadêmico. Espere um momento. Se ela se aproximou de mim para uma conversa depois de ver o pingente de âmbar, isso significa que ela conhece o anciente Treant Cade. Agora que penso nisso, Cade mencionou que uma mulher o visitou em Caron Forest um mês antes de mim. Essa mulher poderia ser essa professora? Eu realmente me encontrei com um descendente de um membro da Assembleia? Roel sentiu uma onda de excitação ao ouvir essas palavras. Chris Wilde nasceu em uma casa acadêmica em Brownie, e ela tinha atualmente 36 anos. Fazia 18 anos desde que ela se formou na Academia Saint Freya, mas ela escolheu trabalhar em sua alma mater como professora. Suas poderosas habilidades transcendentes, extensa rede de conexões e excelentes resultados de ensino permitiram que ela alcançasse grande sucesso, tornando-se uma das poucas professoras sábias na academia, apesar de estar na casa dos 30. Com suas credenciais excepcionais, antecedentes familiares decentes e beleza notável, não deveria ser surpresa que ela não tivesse falta de homens para cortejá-la, mas ela ainda permaneceu solteira até o momento. Havia muitos rumores de que ela havia permanecido solteira porque não conseguia deixar de lado seus sentimentos por um veterano que conheceu durante seus anos de estudante. Infelizmente, aquele veterano não era outro senão o pai de Roel, Carter Ascart. Ele era a pessoa que tinha mudado sua vida para sempre. Ninguém poderia ter imaginado que o mais jovem professor sábio da história costumava ser um delinquente rebelde. Seu desejo de se rebelar contra sua família rígida fez se sentir profundamente avessa à academia, mas tudo mudou devido a Carter. Na Academia Saint Freya, era normal que os alunos do mesmo professor ajudassem uns aos outros. Alunos veteranos excepcionais se tornariam mentores de alunos juniores cujos resultados acadêmicos não eram os ideais, e aconteceu que o mentor de X era Carter. O que era diferente em Carter era que ele não apenas orientou X porque lhe disseram para fazê-lo. Em vez disso, ele levou essa orientação muito a sério, fazendo todo o possível para persuadir X a trabalhar duro em seus estudos e se tornar alguém respeitado no mundo. Houve inevitavelmente um pouco de conflito durante o processo, e os sentimentos de X em relação a Carter mudaram gradualmente ao longo do tempo. A animosidade se transformou em afeição, e antes que ela percebesse, ela já havia caído no rio do amor. X era uma pessoa altamente talentosa em primeiro lugar, e seu desejo de ganhar a aprovação de seu amado senhor acendeu o impulso nela, fazendo com que ela trabalhasse mais do que nunca. Seus esforços se traduziram em excelentes resultados, e ela disparou até o topo de sua coorte. Era só que seus sentimentos nunca seriam correspondidos. Carter se apaixonou pela mãe de Roel e, para evitar complicações, rompeu relações com X, dizendo uma tonelada de palavras sem coração. A mãe de Carter e Roel voltou para a teocracia após a formatura e se casou um com o outro, e eles nunca mais voltaram para Leinster desde então. X lutou muito após a partida de Carter. Ela se viu incapaz de esquecer seus sentimentos em relação a Carter, não importa o que ela tentasse. As palavras cruéis que Carter havia falado com ela quando eles terminaram as coisas continuaram se repetindo em sua mente, e seu amor gradualmente se transformou em animosidade. A fim de consertar a dor que sentia por seu amor perdido, ela direcionou seu foco para desenvolver suas habilidades transcendentes e nutrir alunos, o que a tornou uma das mais jovens professoras sábias. Desde então, ela estava esperando que Roel se matriculasse na academia. Você sabe a quem estou me referindo? Perguntou X com um sorriso nos lábios, pretendendo manter o suspense para preparar uma surpresa para ele. Inesperadamente, Roel examinou cuidadosamente seus arredores antes de assentir em resposta. Ele sabe. X olhou para o calmo Roel, sem compreender como este último poderia saber sobre o relacionamento dela com o pai. Ela ponderou por um momento antes de perguntar hesitante. Ele falou sobre mim? É claro. Roel pensou sobre o que Cade havia falado na floresta Caron e acenou com a cabeça afirmativamente. Mal sabia ele quão grande impacto suas palavras causaram no coração de X. Ele me mencionou para seu filho? Por quê? Isso significa que o senhor também. N não. Eu tenho que me acalmar. Já se passaram tantos anos, então qual é a utilidade mesmo que ele ocasionalmente levante meu nome? Além disso, Roel é filho dele, então é normal que ele familiarize com alguns membros da equipe com antecedência. Isso mesmo. Eu não devo ser enganado por aquele bastardo. X cerrou os dentes com determinação enquanto persistia em seu ódio por aquele veterano sem coração que a abandonou naquela época. Ela empurrou com força os sentimentos transbordantes em seu coração para olhar para Roel mais uma vez e perguntou. Sobre o que ele falou? Como devo colocar isso? Cade nem viu seu rosto, então sobre o que ele poderia falar? Essa é uma pergunta tão estranha. Roel retorquiu em sua mente. No entanto, ele logo pensou em algo. Espere um momento. Parece que Cade realmente disse alguma coisa. Ele disse que você saiu muito apressado naquela época. O garfo na mão de X de repente perfurou o prato de porcelana, deixando Roel profundamente perturbado. No entanto, ela não estava com vontade de prestar atenção em Roel no momento. Seu corpo tremeu levemente quando seus olhos começaram a ficar úmidos. Todas as queixas que brotaram em seu coração começaram a se agitar mais uma vez. Você está dizendo que eu saí muito apressadamente. Você é o único que me deixou naquela época. Você sabe como eu vivi os últimos 20 anos? Se você não tivesse dito essas palavras ao mar naquela época, como eu poderia? X sentiu uma amargura esmagadora em seu coração. Na verdade,
Quando ela soube que a mãe de Roel havia falecido há mais de uma década, ela considerou reacender seu relacionamento com seu superior, mas seu orgulho simplesmente não lhe permitiu tomar a iniciativa aqui. Antes que ela percebesse, as coisas já tinham se arrastado até agora. Agora que ela pensou sobre isso, Carter não se casou novamente apesar de ter perdido sua esposa há mais de uma década, o que era normalmente longo para um nobre com necessidades biológicas naturais. Se ele estava apenas se segurando por seu filho, não havia mais necessidade de fazê-lo, já que Roel já havia amadurecido em um adulto e estava atualmente em uma posição estável. Em outras palavras, esta é uma boa oportunidade para atacar. Dado quão inteligente é o veterano, ele deve ter imaginado que Roel transmitiria essas palavras aos meus ouvidos. Esta é sua tentativa de reconciliação, antes que Chris percebesse. Seu coração já estava batendo de excitação. O olhar que ela dirigiu para Roel também se tornou muito mais caloroso e gentil. Ouvi dizer que ele viajou muito recentemente. Chris secretamente mexeu nas mangas dela por nervosismo enquanto ela tentava ao seu melhor para manter uma expressão solene. Por outro lado, Roel ficou chocado ao saber que seu plano secreto de migração havia sido descoberto. Pensando bem, ele se lembrou de que Chris conseguiu encontrar Kaide sozinha na enorme floresta, então ela poderia ter algum tipo de ferramenta mágica de rastreamento incrivelmente poderosa. Nesse caso, não seria muito surpreendente para ela saber sobre a migração. De fato, eu não esperava que você soubesse tanto. N não. Quero dizer, eu não estava prestando muita atenção nele. Chris negou apressadamente as alegações de Roel, mas depois de um momento de contemplação, ela reuniu coragem e disse: ele ainda está no Feldo de Ascart no momento. Posso entrar em contato com ele? Perguntou Chris nervosamente. Seu corpo ficou rígido quando ela olhou para Roel com os olhos cheios de apreensão. Ela estava preocupada que ele se opusesse a ela reacender seu vínculo com Carter. Do ponto de vista dela, parecia que Carter já havia conversado com Roel antes, mas isso não significava necessariamente que Roel aprovasse o relacionamento deles. Se Roel realmente queria sabotar as coisas entre eles, havia muitas coisas que ele poderia fazer como sucessor da casa Ascart, seja interceptando suas cartas ou expressando abertamente sua desaprovação por ela. Se fosse assim, ela já teria perdido metade da batalha antes mesmo de fazer qualquer coisa. Para sua surpresa, porém, Roel revelou um sorriso ao ouvir suas palavras. É claro, não tenho intenção de interferir na vida privada dele, e já dei minha promessa quanto a isso. Se desejar contatá-lo, sinta-se à vontade para entregar sua carta ao Feldo de Ascart. Minha irmãzinha, Alicia, vai retransmitir sua carta para ele. Eu entendo. Obrigado, Roel. Chris ficou tão emocionado com o quão amigável e compreensivo Roel era que ela sentiu que estava prestes a chorar. Ela sabia que o maior obstáculo para se encontrar com Carter seria obter a aceitação de Roel, já que ela estava tentando tomar o lugar de sua mãe. Então seria compreensível se ele se opusesse a isso. No entanto, ela realmente recebeu um passe livre aqui. Que criança amável ele é. Tendo recebido a permissão de Roel, Chris mal podia conter sua excitação. Ela queria sair correndo imediatamente para escrever uma carta e enviá-la, mas olhando para o jovem diante dela, ela decidiu permanecer sentada por enquanto e oferecer alguns conselhos. Roel, houve algumas pulsações estranhas vindo da masmorra recentemente. Você deve se certificar de ser cuidadoso esta noite. Capítulo 248. Estou supondo 3. Houve pulsações estranhas vindo da masmorra. Roel ficou surpreso ao ouvir as palavras de Chris. Ele rapidamente percorreu o enredo de olhos do cronista que ainda se lembrava, mas isso só o fez piscar os olhos em confusão. Com base em sua experiência até agora, ele percebeu que os efeitos borboleta decorrentes de suas mudanças não eram tão pronunciados quanto ele pensava, exceto por certas circunstâncias especiais ou interferência direta de sua parte. Ainda havia uma boa chance de que os eventos do jogo ainda acontecessem como deveriam. Claro, ele entendeu que o valor referencial dos olhos do cronista estava caindo com todas as mudanças que ele havia provocado. Por um lado, os eventos entre os alvos de captura femininos e Paul Ackerman provavelmente não funcionaria mais, já que o relacionamento deles não seria uma bola de neve. No entanto, ele esperava que a maioria dos detalhes de fundo permanecesse constante. No entanto, ele não se lembrava do jogo mencionando nada sobre uma anomalia na masmorra, o que significava que as coisas começaram a divergir do enredo do jogo aqui. Aqui, pegue isso. É o extrato de óleo da Lampofomecoming. Se você estiver preso na masmorra, acenda o óleo e siga seu exemplo. Deve trazê-lo para fora em segurança. Chris pegou uma pequena garrafa de madeira e a passou. Roel examinou a garrafa com curiosidade e viu que estava cheia de um fluido translúcido semelhante a óleo. Depois de entregar a ferramenta mágica nas mãos de Roel, ela deu mais algumas palavras de conselho antes de partir. Como professora da academia, sua ação beirava a trapaça ao conceder tratamento preferencial a um aluno, então seria imprudente que ela permanecesse aqui e chamasse mais atenção. Roel olhou para a figura de partida da mulher de cabelos carmesins com o coração comovido. Este descendente de membro de uma assembleia com certeza é uma pessoa de bom coração. Seu ancestral deve ser um dos amigos íntimos de Kaide, possivelmente até mesmo tendo deixado algumas palavras no corpo do antigo ente antes. Eu não esperava que ela ficasse tão animada com a ideia de poder enviar uma carta para Kaide. É uma pena que ela tenha saído tão rapidamente. Eu não tive a chance de perguntar a ela sobre a Academic. Roel suspirou de arrependimento por ter desperdiçado uma oportunidade de adquirir informações preciosas, mas em uma nota mais positiva, não deveria ser muito difícil para ele se aproximar dela mais uma vez?
já que ela era professora na academia. Em vez disso, ele deve focar sua atenção na próxima noite dos demônios. Roel continuou engolindo sua comida enquanto brincava com a garrafa de madeira na mão. Ele pensou um pouco mais sobre o assunto e sentiu que, embora a informação sobre a anomalia da masmorra tenha sido uma surpresa, pode não ser necessariamente um motivo de preocupação. Paul Ackerman estava apenas no nível 5 de origem no início do jogo, e ele também não tinha trapaças, o que o levou a ser rapidamente eliminado da masmorra. Além disso, ele não tinha nenhum amigo na academia naquele momento, então era possível que houvesse uma anomalia com a masmorra no jogo também, só que ele não estava a par das informações. Além disso, e se houver pulsações estranhas, a masmorra poderia ser tão perigosa quanto o estado das testemunhas. Roel balançou a cabeça decididamente. Ele guardou a garrafa de madeira e rapidamente terminou sua comida antes de sair para explorar o campus com seu guia espiritual. Ainda faltavam algumas horas antes de a noite dos demônios começar, então havia muitos estudantes vagando pelo campus com pequenas esferas em suas mãos. Embora nem todos estivessem tendo facilidade em persuadir aquelas pequenas criaturas, descobriu-se que os guias espirituais eram bastante altivos, e Roel parecia realmente ser a única exceção aqui. Seu guia espiritual estava circulando em torno dele energeticamente, chocando muitos dos alunos que ele conheceu ao longo do caminho. Alguns tentaram abordá-lo para pedir conselhos, mas não havia nenhum truque secreto que Roel pudesse compartilhar com eles. Realmente, por que você não acredita em mim quando digo que não fiz nada de especial aqui? Enquanto lidava com aqueles alunos problemáticos, Roel olhou para seu animado guia espiritual com um olhar levemente perplexo no rosto. Ele se lembrou de que Paul teve que passar uma tarde inteira para persuadir essa coisinha, então ele também estava preparado para a longa jornada. Ele honestamente não esperava que o guia espiritual gostasse tanto dele logo após ser estimulado com sua mana. Isso é devido ao meu atributo de origem. O atributo origem da coroa tem talento excepcional para domar. Roel ponderou por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Não importa qual fosse o motivo, era bom que ele conseguisse se aproximar do guia espiritual tão rapidamente, o que significava que ele poderia usar o tempo que havia economizado para lidar com outros assuntos. Então, ele começou a caminhar em direção ao prédio branco que tinha visto quando passou pelos portões da academia. Não era como se Roel sofresse de memória de curto prazo, então não havia como ele já ter esquecido a ressonância intrigante que experimentou antes. Ele já havia feito uma anotação mental para investigar o assunto sempre que tivesse tempo. Estranhamente, ele sentiu como se estivesse investigando os escândalos sujos da Ascot House. Considerando seu atributo de origem único, era provável que ele tivesse ressoado com um parente de sangue. Na verdade, ele estava começando a suspeitar se seu pai não tinha conseguido se controlar naquela época e involuntariamente deixou um filho para trás em algum lugar. Sim, soava terrivelmente clichê, mas também não era implausível. Logo, o cauteloso Roel chegou ao prédio branco. Para sua surpresa, o prédio branco acabou sendo uma instalação vazia que não serviu para nada. De acordo com o funcionário responsável pela manutenção, este edifício normalmente seria reservado pelos grêmios acadêmicos no início do semestre para fins promocionais devido à sua proximidade com os portões da academia, o que garantia um tráfego de pedestres decente, mas seria abandonado por assim que a temporada de recrutamento acabou. A Academia Saint Freya era enorme em todos os sentidos da palavra, quase abrangendo o tamanho dos parques nacionais que Roel tinha estado em sua vida anterior. Além dos principais edifícios da academia, havia também muitas construções financiadas por doações privadas. Alguns nobres até despejavam dinheiro na academia para construir uma residência particular no campus. Devido a isso, havia um grave problema de prédios abandonados. Você sabe quem estava aqui uma hora antes da cerimônia de entrada? Uma hora antes da entrada da academia. Devem ser os membros da divisão de execução ou as guildas eruditas, respondeu o membro da equipe. Roel caiu em pensamentos profundos mais uma vez. Era normal que a divisão de fiscalização se mudasse e mantivesse a segurança no início do semestre, então Roel estava mais inclinado nessa direção. Para ser franco, ele não queria ter nada a ver com a divisão de execução por causa de Lilian. Não seria fácil para ele procurar uma pessoa bem debaixo das pálpebras de Lilian. Era provável que este último pensasse que estava tramando alguma coisa, especialmente se ele desse um motivo tão ridículo quanto procurar um parente na academia. Na verdade, tenho um irmão perdido há muito tempo na sua divisão de execução. Você me permite investigar seus membros? Não seria preciso ser um gênio para descobrir como Lilian responderia a essas palavras que não soavam mais como uma desculpa mal pensada. Ele deveria estar agradecido se o último o deixasse sair com apenas um bufo e um revirar de olhos. Roel suspirou profundamente antes de partir. Depois de caminhar um pouco, ele se virou para olhar o prédio mais uma vez com um olhar conflitante no rosto. Ele sabia que não poderia desistir assim, já que a casa Ascart estava com uma grave falta de descendentes. Esqueça. Se eu realmente tenho um irmão perdido aqui, devemos ter a chance de nos encontrar no futuro. Roel consolou-se antes de se virar para sair. Enquanto isso, do outro lado da academia, uma Lilian uniformizada estava em um pedestal enquanto olhava para uma floresta escura enquanto ouvia as discussões de seus auxiliares. O portador do anel este ano deve ser a princesa da teocracia, certo? É provável que sim,
Mas parece que Rosa tem uma boa chance também. Lord Lilian, o que você acha? Os olhos roxos de Lilian piscaram um pouco ao ouvir a pergunta. Ela olhou para a vasta floresta diante dela quando uma figura negra passou por sua mente. Eu estou supondo que haverá 3 este ano, ela comentou diante dos olhares chocados de seus subordinados. Capítulo 249. Isso é realmente tudo o que ele tem? Era finalmente noite, e uma multidão lentamente se juntou nas fronteiras da floresta neblina. A reunião de estudantes trouxe um alvoroço a este lugar sombrio onde os estudantes dificilmente chegariam. Como o próprio nome sugere, a Fog Forest estava constantemente envolta em uma camada de neblina cheia de mana. Além de limitar a visibilidade, o nevoeiro também confundia quaisquer ferramentas mágicas e feitiços que normalmente eram usados para discernir direções. Sob tais condições traiçoeiras, muitos daqueles que ousaram entrar na Floresta da Névoa acabaram se perdendo e nunca mais foram vistos. Por isso, a Academia marcou a Floresta da Névoa como área proibida. A Floresta da Névoa se estendia além da Academia de Saint Frey até a parte sul de Leinster. De fato, apenas 10% da Floresta da Névoa estava localizada na Academia de Saint Freya. Devido à alta concentração de mana na floresta, havia muitos materiais mágicos preciosos que podiam ser colhidos da floresta. Essa também foi a razão pela qual muitos aventureiros tentaram desafiar as probabilidades e se aventurar na floresta na esperança de ficar rico, apenas para acabar como outro nome na lista de indivíduos desaparecidos. Havia algumas lendas em torno da enigmática Floresta da Névoa, como a floresta escondendo algum segredo chocante e todos os tipos de bolhas. Isso também contribuiu para atrair a curiosidade sobre a floresta, embora Roel achasse que a maioria desses rumores não tinha credibilidade. De qualquer forma, a razão pela qual todos estavam reunidos diante da Floresta da Névoa neste momento era porque era a entrada da masmorra. Apesar dos perigos da Floresta da Névoa, aqueles que foram abençoados pelos guias espirituais ainda seriam capazes de permanecer seguros se apenas vagassem nos perímetros externos da Floresta da Névoa. Quanto aos que não conseguiram se aproximar dos guias espirituais nas últimas horas, eu posso fazer isso, realmente. Por favor, deixe-me entrar. Eu me preparei muito tempo para isso. Sênior, por favor, me dê uma chance. Deixe-me tentar mais uma vez. Havia 2 grupos distintos no momento. Um consistia de professores e alunos com bolas esféricas brilhantes voando ao redor deles, e o outro estava cheio de alunos com olhares desesperados ou desanimados em seus rostos. A divisão de execução lançou um feitiço especial na entrada que afastaria qualquer guia espiritual que não tivesse se apegado a nenhum aluno, como se estivesse abandonando seu parceiro. Naturalmente, aqueles estudantes que perderam seus guias espirituais não teriam permissão para entrar na Floresta da Névoa. Esta foi uma precaução de segurança tomada para garantir a segurança dos alunos. Havia alguns alunos tenazes que não estavam dispostos a desistir e tentaram invadir a floresta, mas todos foram derrubados antes que pudessem chegar perto. Roel olhou para o grupo de alunos eliminados e suspirou profundamente antes de voltar sua atenção para as 2 mocinhas motivadas ao lado dele. Não se preocupe, querida. Com certeza vou adquirir um Rose Ring e transformar este lugar em nosso ninho de amor. Senhorita Charlotte, que bobagem você está falando? Roel é meu subordinado e eu sou seu protetor. É natural que ele esteja ao meu lado como meu ajudante depois que eu me tornar uma portadora do anel. A garota de cabelos dourados olhou para a garota de cabelos ruivos com um sorriso provocante nos lábios quando ela estendeu a mão para pegar a gravata de Roel, como se declarasse seu domínio aqui. Por outro lado, Charlotte também respondeu com um sorriso amigável. Não tenho escrúpulos com Roel se juntando à sua facção se você conseguiu obter um anel. Mas isso atrapalha nosso relacionamento. Certamente você não pode estar pensando em ditar a vida privada de seus subordinados, não é? Você é realmente um tirano, Charlotte, você. Os olhos de Nora se estreitaram ao ouvir essas palavras, e Charlotte encontrou seu olhar sem medo. Nenhum deles estava disposto a recuar. Roel pôde apenas suspirar baixinho e rezar para que a masmorra se abrisse o mais rápido possível. Como se suas orações tivessem sido ouvidas, as sombras que encobriam a Floresta da Névoa de repente escureceram quando os guias espirituais começaram a brilhar energicamente. Está começando. É sim. As 2 jovens lançaram um olhar na direção de Roel antes de trocar um aceno de cabeça e se despedir. Eles seguiram seus próprios guias espirituais na floresta. Roel esperou que suas silhuetas ficassem totalmente escondidas na neblina antes de partir. Estarei contando com você. Roel abriu cuidadosamente a ferramenta mágica, e o guia espiritual dentro dele voou para o céu antes de descer de volta ao seu lado. Ele deu algumas voltas ao redor dele antes de entrar na floresta, e ele rapidamente o seguiu também. À medida que se dirigia cada vez mais fundo na floresta, ele descobriu que a concentração de neblina ao seu redor se tornava cada vez mais espessa. Em um ponto no tempo, parecia quase como se ele estivesse andando em meio a uma paisagem totalmente branca, mas a neblina se dissipou abruptamente alguns passos depois. Seu campo de visão de repente se abriu e ele descobriu que era capaz de ver além de várias centenas de metros. Então, a primeira coisa que Roel fez foi escanear seus arredores e se viu cercado por árvores enormes. Eram de uma espécie e tamanho diferentes das árvores misteriosas e deformadas da Floresta da Névoa, parecendo muito mais luxuriantes em comparação. Na verdade, isso o fez se perguntar se ele havia sido transportado para a Era Antiga. Enquanto ele avaliava o novo ambiente, mais alunos chegaram à área sob a liderança dos guias espirituais. Como as pontuações foram determinadas individualmente e a maioria dos alunos que foram teletransportados por coincidência para a mesma área não se conheciam, eles também não se incomodaram em formar equipes. Eles escolheram manter alguma distância um do outro enquanto se preparavam para a próxima batalha. A floresta permaneceu quieta por um bom tempo quando o uivo de um lobo de repente quebrou a serenidade da noite. Grar, sob o luar,
pares de olhos brilhantes apareceram de repente das profundezas da floresta, crescendo cada vez mais à medida que se aproximavam dos alunos. Era um bando de lobos demônios mutantes, uma espécie comumente encontrada em várias partes do continente Cia. Eles mediam em torno do nível de origem 6, tornando-os uma das bestas demoníacas mais fracas individualmente. À primeira vista, parece que não havia nada de assustador neles além do número. Muitos suspiros de alívio puderam ser ouvidos da multidão ao ver seus oponentes. Os calouros, que obtiveram a média no nível de origem 5, ficaram muito felizes ao saber que seus inimigos eram mais fracos do que eles e sentiram que a vitória já estava ao seu alcance. Afinal, o nível de origem 5 era uma linha divisória para um transcendente, marcando uma lacuna significativa em força. A maioria dos alunos acreditava que poderia lidar com bestas demoníacas de nível 6 de origem com facilidade. No entanto, Roel não pôde deixar de franzir a testa ao sentir a atmosfera descontraída que os envolvia. Ele examinou seus arredores e notou que alguns dos alunos vestindo armaduras também tinham olhares sombrios em seus rostos. Parece que a maioria dos alunos será eliminada mais rápido do que eu pensava. Roel balançou a cabeça enquanto caminhava em direção a uma pedra enorme para proteger suas costas antes de começar a canalizar sua mana. Foi uma noite movimentada para a Academia Saint Freya, não apenas para os calouros, mas também para os alunos do último ano. O maior estádio da academia estava cheio até a borda, de modo que não havia um único assento vazio para ser visto. Escusado será dizer que eram todos estudantes veteranos. Eles olharam para as ferramentas mágicas de projeção colocadas no ringue de duelo central com olhares animados em seus rostos, aplaudindo e vaiando de vez em quando. O que eles estavam assistindo no momento não era uma luta entre os alunos no top 20 do ranking, mas os calouros em A Noite dos Demônios. Os eventos na masmorra foram transmitidos para todos os alunos, e era um dos programas mais populares da academia todos os anos. Além de mergulhar o aluno em um cenário perigoso onde eles foram forçados a lutar por suas vidas, este julgamento também serviu como uma seleção, não apenas para os portadores do anel, mas também para as guildas estudiosas e organizações estudantis. Através da transmissão, essas organizações poderiam identificar calouros específicos a quem desejavam estender um convite. Quanto aos alunos normais, essa transmissão foi simplesmente um dos raros programas interessantes em um mundo que carecia de uma indústria de entretenimento desenvolvida. Foi um pouco semelhante aos jogos de futebol na vida anterior de Roel, incluindo os aspectos de jogo e torcida também. Vá, jovem senhorita, vá. Uau, a terceira equipe já sobreviveu à primeira onda de feiras. Aquela garota de cabelos dourados no sétimo time é muito forte. Quem é ela? Viva Sua Alteza. Todos os tipos de discussões e aplausos podiam ser ouvidos no estádio, dependendo do que eles viam na transmissão. Os espectadores se levantavam e rugiam de alegria em um momento, apenas para enfrentar a palma da mão no próximo. Mas quando a projeção mudou para uma floresta cheia de árvores enormes, a multidão no estádio de repente ficou em silêncio quando uma mistura de olhares sombrios e simpáticos apareceu em seus rostos. A floresta do bosque gigante foi uma das provações em A Noite dos Demônios que os alunos mais velhos tiveram uma forte impressão devido à sua dificuldade infernal. Havia mais de 50 julgamentos em Noite dos Demônios no total, mas os calouros só seriam transportados para 10 deles ou mais. Cada um desses testes tinha diferentes níveis de dificuldade, mas deles, havia 3 que foram apelidados de nível de limpeza de equipe. Embora as pontuações obtidas também fossem proporcionalmente marcadas, um desses testes de nível de limpeza de equipe foi a Floresta Giantwood. As feras à espreita na floresta da Floresta Gigante podem parecer comuns à primeira vista, mas a matilha de lobos era realmente muito mais problemática de lidar do que os inimigos nas outras provações porque eles eram capazes de cooperar uns com os outros, a fim de comprar uma oportunidade para seus aliados desferirem um golpe fatal. Eles chegariam ao ponto de se sacrificar para reprimir as armas dos inimigos. Isso definitivamente não era o que qualquer uma das outras feras nas outras provações faria. Mesmo os lutadores mais veteranos entre os alunos seniores preferem lidar com um exército misto de bestas demoníacas de nível 5 de origem do que enfrentar um bando de lobos demoníacos de nível 6 de origem. Pelo menos o primeiro seria apenas uma batalha caótica normal, mas o último foi praticamente uma sessão de linchamento. E para aqueles que conseguiram sobreviver ao bando de lobos, um desespero maior os aguardava. Esses calouros são realmente azarados. Que pena. A multidão espectadora suspirou lamentavelmente. Do lado dos membros da equipe, uma mulher de cabelo carmesim notou a presença de um jovem de cabelos pretos parado entre as árvores enormes na projeção, e ela não pôde deixar de franzir a testa. Ela subconscientemente pegou um cigarro e o acendeu. Lilian Ackerman também estava no estádio, sentada na plataforma VIP. Ela já havia trocado o uniforme por uma saia longa mais confortável. Ela observou o mesmo jovem de cabelos pretos na projeção atentamente com seus olhos de ametista, sua expressão estranhamente indiferente como se ela não fosse afetada pela atmosfera aquecida ao seu redor. Lord Lilian, você ainda está prestando atenção naquele calouro? Uma voz de repente soou. Em seguida, um jovem arrojado de cabelos alaranjados caminhou para o lado de Lilian. Ele estava vestido com as roupas típicas do Império Elstine. Ele usava um anel que brilhava com uma luz verde suave sob o luar. Ele era Glint Doran, um estudante da segunda série. Ele foi quem conquistou o lugar de campeão na Noite dos Demônios anterior, bem como o portador do anel Grilose. Ele deu uma olhada no jovem de cabelos pretos lutando na projeção, apenas para balançar a cabeça. Isso são feitiços do tipo morto-vivo. Ele definitivamente estaria no topo entre os calouros como um transcendente de nível 4 de origem, mas ele não está conseguindo
haviam muitas mortes lá. Parece que ele não tem experiência em combate. Que pena ele ser transportado para a floresta de Antwood. Ele provavelmente ainda está alheio às ameaças que espreitam ao seu redor, comentou Glint com desdém enquanto olhava para as árvores enormes ao redor. Lilian não refutou suas palavras. Ela pensou naquele par de olhos destemidos que encontrou seu olhar no início do dia e caiu em profunda contemplação. Isso é realmente tudo o que ele tem? Capítulo 250. Estou indo com tudo. Lilian ouviu as palavras de Glint em silêncio, sem expressar nada, o que Glint confundiu com um gesto de encorajamento para Roel. Glint foi ensinado desde jovem que quanto mais pura fosse uma linhagem, mais nobre ela seria. A linhagem mais pura de todas era naturalmente a família imperial, especialmente a altamente talentosa princesa Lilian. Ela era impecável em termos de aparência, talento e linhagem, fazendo dela a única deusa da geração de Glint. Mas por mais maravilhosa que Lilian fosse, ela tinha um defeito fatal. Sua frieza. Parecia que nada poderia perturbá-la. Mesmo quando Glint ganhou outro Rose Ring pelo Austin Empire no ano passado, ela deu seus parabéns com quase nenhuma expressão no rosto. No entanto, essa beleza do gelo de repente mostrou interesse em dois dos calouros, Paul Ackerman e Roel Ascart. Enquanto Glint desprezava Paul, ele podia pelo menos entender por que Lilian estaria interessada nele. Mesmo que Paul não fosse um puro sangue, ele tinha a linhagem Ackerman fluindo em suas veias, então era normal que Lilian mostrasse algum cuidado e preocupação por ele. No entanto, ele não conseguia entender a situação com Roel. Como poderia um bárbaro da teocracia de São Mesite chamar a atenção de Sua Alteza? Ele não é mais do que um calouro com uma ferramenta mágica antiga em suas mãos. Nada digno de nota. Eu já ouvi falar do assunto sobre Kron Elite, e não parece que ele o subjugou pessoalmente, certo? Glint pegou sua taça de vinho enquanto olhava para as mãos vazias de Roel na projeção e riu baixinho. Que pena para ele que é proibido trazer ferramentas mágicas inteligentes para a masmorra. Sem este trunfo, ele não é diferente de nenhum dos outros calouros. Os alunos da primeira série achavam que Roel havia dado um passo à frente e defendia a justiça, mas Glint achava que Roel simplesmente fizera de seus alunos um exemplo para construir sua reputação. Seu senso de superioridade como um nobre de Austin havia manchado seu julgamento com preconceito. Lilian achou tudo tão infantil e até hilário. Ela não teve escolha a não ser aceitar a teoria do sangue puro como membro da família imperial, mas isso não a impediu de ser cética sobre a teoria que quase não tinha base. Quanto ao motivo pelo qual ela estava de olho em Roel, seu interesse por ele surgiu de uma sensação que sentiu enquanto reprimia Roel no início do dia. Na verdade, ela pretendia enviar uma advertência severa a Roel contra se aproximar de Paul, e a pressão que ela exerceu definitivamente não era algo que se pudesse simplesmente ignorar. Até Glint teria desmoronado diante do poder de sua pressão. No entanto, Roel foi realmente incapaz de suportar com compostura. Além disso, ela também descobriu algo peculiar durante aquele breve confronto. Foi apenas um instante fugaz, mas ela sentiu como se estivesse sendo observada por algo que estava dentro do corpo de Roel, algo tão poderoso que até ela tinha que ser cautelosa. Orgulho e preconceito só vão entorpecer seu julgamento, Lilian lembrou a Glint. Seus olhos de ametista perceberam com atenção como o jovem de cabelos pretos na projeção estava se posicionando e, um momento depois, ela acrescentou calmamente. E parece que ele já sabe sobre as árvores. Quão poderosos são os lobos? Roel não teve uma resposta clara para isso em sua vida anterior. A maioria dos moradores da cidade, como ele, sabia muito pouco sobre animais selvagens, a maior parte de seu conhecimento vindo principalmente de documentários e vídeos online. Foi só depois de chegar ao continente Cia que ele começou a entrar em contato com animais selvagens. Durante seu tempo como senhor do feudo por procuração, ele teve que explorar várias áreas com antecedência para conhecer os animais selvagens ativos na área. Uma das feras que ele tinha que cuidar especialmente eram os lobos, que tinham uma marca especial própria para alertar os trabalhadores a tentarem o seu melhor para evitar a área. Um bando de lobos demônios era muito mais aterrorizante e problemático do que bandidos. Um verdadeiro pesadelo para qualquer Lord Feudo lidar. Roel prefere lutar contra uma besta demoníaca de nível 4 de origem do que enfrentar um bando de lobos demoníacos de nível 6 de origem. Se fosse uma besta demoníaca de nível 4 de origem, ele simplesmente teria que jogar uma equipe de transcendentes de nível 4 de origem de elite, e o assunto seria facilmente resolvido. No entanto, se ele fosse enviar a mesma equipe para lidar com um bando de lobos demônios, ele realmente teria que rezar muito para que houvesse o mínimo de baixas possível. No entanto, a maioria dos outros alunos pareciam dolorosamente alheios ao quão aterrorizantes esses lobos demônios eram, e agora eles estavam pagando o preço de sua ignorância. Eles já estavam lutando há mais de 10 minutos agora, e o número de alunos entre eles havia sido bastante reduzido. Solte, droga, vamos. Que ainda outro estudante teve sua espada mordida firmemente no lugar por um lobo demônio, deixando-o totalmente indefeso enquanto os outros lobos o atacavam. Ele soltou um grito de agonia antes que seu corpo de repente desaparecesse no ar, deixando apenas seu guia espiritual para trás para absorver a mana difundida das bestas demoníacas que ele havia matado até agora. A pontuação de um aluno em Noite dos Demônios foi automaticamente tabulada por meio de seu guia espiritual. O guia espiritual só absorveria a mana liberada pela besta demoníaca morta pelo aluno com quem estava emparelhado, e quanto mais mana absorvesse, mais brilhante se tornaria. O número de lobos e alunos já havia sido bastante reduzido agora, de modo que os guias espirituais dos alunos sobreviventes já estavam brilhando quase tão intensamente quanto lâmpadas. No entanto, o guia espiritual de Roel ainda parecia o mesmo de antes, com outra garra de osso.
Roel bateu em um lobo-demônio em um pedaço de carne enquanto avaliava seus arredores mais uma vez. Durante todo esse tempo, ele esteve na defensiva, lidando apenas com lobos que escolheram entrar em seu caminho. Seu comportamento também era um pouco peculiar, no sentido de que a maioria dos alunos estava focada nos lobos no nível do solo, enquanto ele olhava para o céu com cautela. Seus olhos dourados estavam fixos nas árvores maciças ao seu redor e ele sentiu a concentração de mana no ar aumentando gradualmente. Já deveria estar na hora, ele murmurou baixinho. No momento seguinte, a floresta de repente começou a tremer. Antes que qualquer um dos humanos e lobos pudesse reagir, o desastre já havia caído sobre eles. Gror. Um grito rouco ecoou no ar, sinalizando o início de uma nova fase na guerra. Intensa pulsação de mana de repente ondulou das árvores contra as quais alguns dos alunos foram apoiados quando expressões maliciosas apareceram em seus troncos de árvores. Mais de uma dúzia de galhos grossos de árvores caíram no chão em um instante, visando especificamente os alunos com os guias espirituais mais brilhantes. Foi um ataque tão abrupto de um local inesperado que esses alunos, apesar de serem capazes de enfrentar a matilha de lobos e acumular pontuações decentes até agora, acabaram sendo eliminados em um piscar de olhos. Era uma bagunça total, cheia de gritos miseráveis e o som de carne amassada. Os lábios dos entes se curvaram assustadoramente, como se zombassem da tolice dos humanos. O que eles não sabiam era que suas reações haviam sido vistas por um jovem de cabelos pretos parado em um canto que haviam negligenciado, e os cantos de seus lábios também se ergueram. Em meio à sua risada silenciosa, a mana que ele canalizou ao seu redor foi incendiada em uma mistura de chamas e relâmpagos antes de finalmente se estabelecer em uma sinistra aura carmesim. Uma silhueta antiga finalmente apareceu em meio à neblina, e seu punho caiu com força que lembrava um cometa. Estrondo. Um ente explodiu sob a força do soco, e o único guia espiritual que realmente não havia crescido até agora de repente começou a se expandir a uma velocidade sem precedentes. Sob o feixe de luz brilhante, o sorriso do jovem de cabelos negros foi finalmente revelado aos entes horrorizados. É hora de eu largar o ato e ir com tudo.